Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini e Rodrigão, nós vamos falar de um tema diferente hoje, hein? A gente precisa também, né, velho? A gente sabe que nem todo mundo aí deu a atenção que precisava no colégio, né, no ensino médio. Alguém matou umas aulas aí. Para algumas matérias. Tem uns assuntos que estão meio desconexos, Exatamente. né? Vamos tentar ajudar a audiência aí agora. E dar um contexto, né, sobre o que está acontecendo no mundo, na política, na geopolítica mundial, se isso impacta no Brasil. Com certeza. Se tem uma coisa que é importante, não só para as pessoas que estão prestando vestibular, mas hoje em dia para quem é empreendedor e tal, é você estar atento ao que está acontecendo no mundo, né? E quais os impactos de tudo quais isso, os né? impactos do que está acontecendo no seu negócio, enfim. Você tem que estar esperto, você tem que estar ligeiro no que está acontecendo. Tem várias coisas que a gente tem controle, né, no nosso dia a dia, mas também tem coisas que são fatores externos e que podem afetar a nossa vida e nossos negócios drasticamente. Exato. E muitas vezes a gente esquece de olhar para esse outro lado, né? Fica só focado no nosso dia a dia. Depois acontece alguma coisa lá, você fala, pô, eu não sabia disso, não tava preparado. As pessoas tendem a comentar o que está em alta na mídia, né? Então, se a mídia não fala, às vezes a pessoa esquece que isso está acontecendo, o impacto que isso vai ter. Só vê o que compartilhou no Instagram, né? As notícias. Só recebe ali o WhatsApp da tia e só compartilha e sai falando coisa que não sabe, né? Exato. Então hoje, para falar disso, a gente trouxe um especialista em geopolítica. Maior do Brasil. O maior, né? O maior do Brasil hoje no canal. Tem quase 800 mil inscritos no canal, solta vídeos aí sempre, né? Toda semana? Todo dia. Todo dia tem vídeo todo novo. dia? Na verdade, Então, só sexta que não. Sexta não. Sexta é minha folga. Sexta, sextou, né? É muita Sexta-feira é ganância. ganância. Né? Postar de sexta também não dá, velho. Sexta Então, se você aí quer saber um pouco do que está acontecendo no mundo e como isso impacta, é um bom canal, uma boa fonte de notícias aí, de conhecimento para você saber aplicar no seu negócio. Eu sou suspeito para falar que eu tive aula com ele no ensino médio. Então é um cara inteligentíssimo, conhece muito, também é uma pessoa do bem. A gente está aqui com o Ricardo Marcílio hoje. Professor de geopolítica, geografia e tudo mais, né? YouTuber, Tudo né? que for. YouTuber. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Poxa, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E falar um pouquinho mais, né, sobre... Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar sobre geopolítica e atualidades. Então, tamo junto aí que a gente vai nessa. Vamos longe hoje. Vamos longe. Tem Não história para contar, né? Sim. E não é a especialidade dele, né, o mercado imobiliário, mas a especialidade dele é atualidades e contexto global, socioeconômico, político. A gente sabe que o mercado imobiliário ele é impactado por muitas coisas, né? Não só o que a gente costuma falar que de crédito, não sei o que lá. Todas essas coisas é influenciado pelo mundo, né? Pela globalização que envolve tudo, né? Sim, de fato. Então, geografia, geopolítica, atualidades é meio que une todos os setores, inclusive econômico, que é questão da moradia, por exemplo, questões sociais, econômicas. Então, sim, tem tudo a ver, tudo a ver. E eu vou te falar que eu tô meio desatualizado, viu, com as coisas. Que eu não tô acostumando a acompanhar muita notícia. Sabe quando você entra naquela mentalidade, tipo, não vou, nada de fora vai entrar em mim agora, eu vou só focar aqui no meu? Eu tô meio que nesse flow, assim, deixando até de acompanhar as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, até pra mim, vai ser bom isso aqui hoje. Conseguimos dar um panorama agora do que tá acontecendo agora no mundo aqui? Que é importante a gente saber? Vixe, se a gente fosse analisar, dá para fazer até regionalmente falando. A América Latina, por exemplo, está num momento um pouco polêmico, né, de integração. A gente tem, por exemplo, a ascensão do Lula, agora como presidente. Ele sempre teve essa pegada um pouco mais de união da América do Sul, frente ao que ele chama, né, de imperialismo dos Estados Unidos, imperialismo europeu. Não que ele tenha, de fato, cortado relações com esses países, mas ele busca retomar, por exemplo, aqui na América do Sul, um certo protagonismo e união que a América do Sul tentou ter nos anos 2000. E ela só não conseguiu porque eu costumo falar que a América do Sul é mais comum você ter períodos de instabilidade política do que períodos de estabilidade política, de democracia, né? Então, por exemplo, você tem, só para ter uma noção, esse ano, Equador, o Guillermo Lasso, que é o presidente, ele acabou de dissolver o parlamento. No Peru, a gente também teve o Pedro Castillo, que era o presidente. Ele foi deposto pelo parlamento e atualmente a gente tem a Dina Boluarte, que era a vice dele. Então foi um golpe em cima do golpe para evitar um golpe no Peru. É o mais natural da América Latina. Então o Brasil tenta exercer esse papel de tentar retomar uma liderança da América do Sul, mas também com algumas polêmicas envolvidas. Poxa, a gente teve, por exemplo, o Lula convocando uma reunião com os líderes sul-americanos e aí teve aquela, no mínimo polêmico, vamos colocar, que foi ter convocado o Maduro um dia antes e falar, tá vendo? Olha só, o Maduro, você precisa contar para o mundo melhor a narrativa de como funciona a democracia na Venezuela. Entende? Pô,
Óbvio que a Venezuela não é uma Tá democracia, tentando entendeu? explicar o inexplicável. Exatamente, né? E isso só prega contra a própria política dele, porque a América do Sul é muito dividida, polarizada politicamente. Então você recebe, por exemplo, o presidente do Uruguai, que é um liberal, o Lacalle-Pou, fala assim, pô, como que eu vou me unir com o Brasil se tem o cara falando que a Venezuela é uma democracia? Até presidente de esquerda, por exemplo, o Gabriel Boric, que é um cara de esquerda, mas mais um social-democrata, fala assim, não, eu também não concordo, a gente não pode aceitar um presidente que fala que a Venezuela é uma democracia, entende? Uhum. Então a América do Sul está meio que nessa tentativa de formar um bloco mais hegemônico, tá? Uhum. Ao mesmo tempo, disputado tanto por Estados Unidos, Europa, como também pela China, e de fato a China está ganhando. A China com o seu plano de nova rota da seda, investimentos estrangeiros, a Argentina já aceitou, o Equador já aceitou, o Chile já aceitou. Então é um momento que o Biden, hoje, um presidente um pouco mais fraco geopoliticamente falando, está perdendo o Oriente Médio, está perdendo a América do Sul pelo financiamento chinês. Dá para falar também sobre a questão da China também, o crescimento econômico gigantesco da China, geopolítico da China, a polêmica envolvendo Taiwan também. Dá para falar, claro, sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Penso eu também que Israel é um país que está envolto numa polêmica bastante grande. Israel, por exemplo, tem um presidente chamado de Benjamin Netanyahu, que ele acabou de se reeleger, falar a verdade, né? Envolto em escândalo de corrupção e prometeu fazer uma reforma judicial no país. Só que essa reforma judicial, muita gente está considerando como se fosse uma espécie de abuso de autoridade do primeiro-ministro, porque vai tirar o poder judicial de Israel. Em resposta a isso, alguns militares se recusaram a fazer treinamentos. Falaram, não, eu não vou participar de um eventual governo que seja uma ditadura, enfim. Só que Israel demonstrar uma fraqueza, pô, isso é muito polêmico, por quê? Porque Israel está envolto em inimigos geopolíticos. Ali tem o Hezbollah no Líbano, tem o Hamas na faixa de Gaza, tem a Jihad Islâmica também, que atua na Cisjordânia. Então, demonstrar algum tipo de fraqueza é muito problemático para Israel. Então, a gente foca muito na questão entre Rússia e Ucrânia, que claro que é super importante, mas tem vários outros conflitos geopolíticos que a gente pode aprofundar aqui. Tudo isso está conectado, né? Está conectado, Tudo exatamente. isso, de certa forma, impacta a gente aqui no Brasil, no nosso espacinho aqui, né? Com certeza. Até porque a gente percebe, por exemplo, que o Brasil ele está tendo um certo queda do dólar, um aumento da bolsa. Isso tem relação, talvez não só com políticas econômicas internas do Brasil, mas eu diria que com faltas de oportunidades estrangeiras. Por exemplo, vamos pegar o grupo de países emergentes hoje, os BRICS. Poxa, vai investir na África do Sul, um país está envolto em vários, com crise econômica, desemprego acima de 30%. Vai investir na China, que é um país que, além de estar um pouco saturado já, você tem um Estado que é altamente interventor e afugenta investimentos. A Rússia está em guerra. A Índia, por mais que seja uma alternativa muito melhor que a do Brasil, eu diria já que os múltiplos estão um pouco esticados na Índia. A Índia já é um país atrativo há muito tempo. Então o Brasil ele meio que surge como um escape, assim, né? Então, pô, qual país emergente? Nunca vai ser, o Brasil nunca vai ser um aluno nota 8 ali, né? Mas que é um aluno meio que nota 4,5, 5. O Brasil meio parece que passa legal, bacana. parece média legal. ali, tá passando na Exatamente, média. né? Dentre aqueles que são ruins, o Brasil é o menos pior. Os caras Exatamente. olham e falam, pô, o Brasil tem praia, tá um país legal, né, velho? E é o que a gente vai se esforçando, né? A gente se esforça para ficar abaixo da média, mas como o Brasil, dentre as opções, é a menos pior, eu acho que por isso que a gente está melhorando um pouquinho aí o nosso dólar, nossa bolsa de valores. Pô, e tem alguma notícia boa, velho? Porque parece que quando a gente fala de geopolítica e atualidades é só, né, notícia ruim, velho, coisa de novela. Uma coisa que o Ricardo sempre fala no canal dele é que na geopolítica tá todo mundo querendo defender o seu. A narrativa às vezes pode parecer uma outra aqui, outra lá, mas na verdade tá todo mundo querendo defender o próprio... É um grande House of Cards. um grande House of Cards. Não, mas eu falo, né? Em geopolítica você não tem amizade, você tem interesses. E eu falei, o Oriente Médio, por exemplo, você pega países como a Arábia Saudita, como Emirados Árabes, até 5 anos atrás, eles eram grandes aliados dos Estados Unidos. Hoje você tem, por exemplo, a China, que tem muito mais capacidade de investimento e faz menos atrapalhadas do que o Biden. A Arábia Saudita já anunciou, por exemplo, que quer entrar para os BRICS, que é um bloco que está deixando de ter essa pegada somente econômica e está passando a ter uma pegada mais geopolítica, de oposição ao G7, que são os países desenvolvidos liderados pelos Estados Unidos. Os Emirados Árabes também têm essa intenção. Então, perceba assim, pô, sou seu parceiro até a página 2, até o momento em que eu vejo que economicamente vale mais a pena me aliar com outro país. Então, o jogo funciona assim, se tá bom pra mim, eu tô com você. Se começou a ficar ruim, eu troco. Exato. E
Pode falar. Não, e você percebe que, assim, existe muitas pessoas quando vão discutir essas coisas que estão acontecendo no mundo, elas tendem esse lado tá certo, não, o outro lado que tá certo. Qual que é a sua opinião sobre essa questão da polarização em tudo que acontece no mundo, né? Eu acho que é quase uma tendência, mas eu acho que mais de caráter, assim, pessoal, social, psicológico até da pessoa, né? As pessoas, elas tendem a simplificar o mundo. Então, é muito mais fácil ver um problema complexo e arranjar uma solução simples e rápida. Só que você me fala também, um problema complexo sempre tem uma solução simples e rápida. Só que, com certeza, a solução é errada também, tá? Por quê? Analisar, por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia em bonzinho e malvado, poxa, é muito mais complexo do que isso. E sempre que eu falo assim, entendi, então o Ricardo falou que a Rússia tá certa em invadir a Ucrânia, tá vendo? Não é isso que eu falei, a Rússia tá errada em invadir a Ucrânia, com toda certeza. Mas é muito mais complexo. A gente tende a ver, até porque a gente tem uma cultura, independente de questão religiosa, mas questão cultural e social mesmo, a gente tem os nossos ideais morais, éticos, pautados numa lógica judaico-cristã ocidental. Então, é natural que a gente veja mais, a gente se espelhe mais numa sociedade financiada ou controlada pelo American of Life, né? Ou seja, pelos Estados Unidos, pelo Ocidente. Mas você pega, por exemplo, vai perguntar para um russo que via, na década de 90, a Rússia com uma baita crise econômica, com desemprego, com inflação, se o cara não gosta do Putin, por exemplo. Poxa, o Putin ainda ele tem uma boa popularidade, principalmente dentro daquela galera de mais de 30, 40 anos, que viu a transformação do que era a Rússia na década de 90 para o que foi a Rússia nos anos 2000, entende? Eu, particularmente, claro, né, defendo muito mais o modelo político da democracia liberal ocidental, que, com todas as suas falhas, para mim, faz mais sentido do que o modelo de governo da China, o modelo de governo da Rússia. Mas pegar o meu prisma ótico e achar que o mundo inteiro tem que concordar comigo e que quem não concorda comigo está errado, pô, isso é muito maniqueísta e muito simplista. E os governos também sempre têm ciclos, né? A gente sempre fala que o mercado imobiliário ele tem ciclos de baixas e altas, e inflação, e juros, e dólar e tudo mais. E a gente vê que nos governos também isso acontece, né? Tem vários governos que um é de esquerda, aí depois o outro é de direita, porque parece que a outra galera ficou reprimida ali por 4 anos e eles vêm com mais força no outro ano, né? E acaba mudando os ciclos do governo também. Isso também é total sentido. Até puxando o que o Ricardo falou, por exemplo, lá no Uruguai, né, que é um governo mais de direita. Só que o Uruguai tá envolto de vários países de esquerda. Então, como é que um país pequenininho como o Uruguai ganha força, sendo que os próprios vizinhos dele têm um viés ideológico diferente, né? Acho que é isso que trava também um pouco o Brasil de crescer por conta dos vizinhos, enfim, a mudança de ideologia política, né? Exato, né? Você tem uma questão até exemplificando o que você falou, Matheus, que é o Uruguai mesmo, né? O Brasil ele faz parte do Mercosul, que hoje é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Venezuela, que está suspensa do bloco por motivos óbvios, né? No respeito à democracia e aos direitos humanos. E a Bolívia, que está em processo de adesão. E o Uruguai, por essa característica mais liberal hoje do Lacalipou, ele deseja reduzir os impostos. Inclusive, quer fazer até um acordo de livre comércio com a China. Só que o Uruguai ele faz parte do Mercosul. Então, se produtos chineses começarem a entrar no mercado uruguaio sem nenhum tipo de imposto, significa que os produtos chineses estão entrando também no Mercosul. Inclusive Brasil, Argentina e tal. E a gente pega, por exemplo, hoje, o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, ele tem um caráter altamente protecionista. Ele não aceita, porque ele acha que isso vai quebrar as indústrias nacionais. Sim. O Brasil mesmo. O Brasil tá aquele meio termo, né? Agora com o Lula muito mais protecionista também. Então também não quer um acordo de livre comércio, alegando que isso vai quebrar as indústrias brasileiras. Então você tem uma dicotomia, uma diferença de pensamento muito grande e falta uma unidade política. Essa é a dificuldade da América Latina, né? De uma integração um pouco maior. Porque você tem muitas divergências e muitas trocas de governos constantes. Eu até, de novo, né? Cuidado com o que eu vou falar aqui. Porque você pega, por exemplo, é mais fácil, nesse sentido, você ser uma ditadura. Entendi, o Ricardo falou que ditadura Você pega, por exemplo, a China. O plano econômico que a China faz, a nova Rota da Seda, eles têm um planejamento até 2049, que vai ser os 100 anos da Revolução Chinesa. Eles falam, até 2049, a gente vai gastar dezenas de trilhões de dólares em infraestrutura em outros países, tal. Por quê? Porque, sei lá, o Xi Jinping saiu do poder, o Xi Jinping morreu. Poxa, vem outro membro do Partido Comunista Chinês. Então você consegue estabelecer um plano de longo prazo. Aqui numa democracia, a gente também poderia fazer isso. Desde que a gente parasse com essa lógica tão de governo
e passasse a ter políticas mais de Estado, um planejamento mais de Estado. Mas na prática, o que a gente vê, Senão né? entra o outro, muda tudo, já era, né? Quebra todas as secretarias. Não é mais Minha Casa Minha Vida, é Casa Verde e Amarela. Não, muda aí, vamos voltar. Não, Minha e Casa muda Minha todas Vida as agora. secretarias, muda tudo. Daí cada um tem um plano novo, um plano de governo que ele foi eleito também, que ele precisa seguir, que talvez não está de acordo com o que foi feito antes. Exatamente, né? Falando assim, a ditadura... Você acha que tem que ter... A ditadura é uma... Não, Toma cuidado, Pelo que eu rapaz. entendi, você acha que tinha que ter uma pauta maior, colocando metas de longo prazo, e esses governos que entrassem tinham que bolar seus jeitos de alcançar de maneiras diferentes. Exatamente, né? Fazer como se fosse uma espécie de um plano diretor a nível federal. Só que isso até existe, né? Em algumas áreas específicas para educação e tal, mas uma coisa que mobilizasse todos os setores da sociedade para saúde, para educação, para economia. Eu acho que isso deveria ser feito pelo Congresso ou por algum tipo de representação, como se fosse uma espécie de uma constituinte, vai? Não exatamente reformar a Constituição em si, né? Mas fazer um plano diretor do Brasil como um todo. E aí, claro, o governo ele vai colocando as suas particularidades, mas tendo mote para seguir. Um plano elaborado por todos os vieses ideológicos. Todo mundo tem que ser escutado, a galera é mais progressista, mais conservadora, todo mundo tem... que é o Brasil, né? É o o Brasil é essa dinâmica aí. Ô, professor, no sentido, você citou aqui brevemente do dólar e tudo mais, como isso afeta aqui no Brasil. Eu queria te perguntar no sentido geopolítico mesmo, de atualidades. O que está acontecendo em relação ao dólar nesse momento, né? Que a gente vê que ele estava lá 5 e não sei quanto, agora está em 4,70. E esses fatores como guerra, contexto global, eles estão afetando o Brasil nesse sentido? Assim, a gente pode pegar o dólar como um todo, a gente está no momento, eu diria que é médio prazo, não é tão curto prazo, mas de desdolarização das relações econômicas internacionais. O dólar, desde o acordo de Bretton Woods, lá em 44, ele foi estabelecido como a moeda mundial, né? Na verdade, na época, o padrão ouro-dólar. Depois, com Nixon, na década de 70, mudou somente para padrão dólar. Só que hoje, a gente percebe que, mesmo países que não concordam com a Rússia, tá? Como que a Rússia ela conseguiu ser tão sancionada assim pelos Estados Unidos, pela Europa? Porque praticamente todas as reservas internacionais da Rússia e dos oligarcas russos estão em dólar. Então isso dá muito poder para os Estados Unidos praticar sanções contra a Rússia. Então você pega o Brasil, por exemplo. Hoje em dia a gente não tem problema geopolítico com os americanos tão fortes a ponto de fazer uma sanção contra o Brasil, por exemplo. O Brasil é o neutrão. É o neutrão, exatamente, né? Mas vamos imaginar que, sei lá, o Brasil adota uma medida... Por exemplo, o Brasil ele recebeu 2 navios iranianos no comecinho do ano e gerou uma certa polêmica com os Estados Unidos. Vamos imaginar que os americanos decidem, porque o Brasil recebeu esses 2 navios iranianos, que os americanos não gostam, sancionar o Brasil. Poxa, olha o poder que os americanos têm em relação ao território brasileiro, entende? Então o Brasil e o mundo também vendo isso, não é que eles querem deixar de utilizar o dólar como moeda, mas eles querem também outras alternativas. Aumentar as reservas em euro, aumentar as reservas em yuan. E claro, né, que a China tem os seus interesses geopolíticos por trás e vai querer fazer com que o yuan seja utilizado como essa moeda comum. Quando você fala um país sancionar o outro, você está dizendo o que exatamente? Punir. Então, por exemplo, a Rússia está sofrendo uma série de sanções. Então, empresas não podem comprar produtos da Rússia, existem países que não podem negociar com os russos, são sanções, né, punições econômicas. Entendi. Então, o mundo está tentando diversificar as suas moedas para fazer com que dependa menos do dólar. Entendi. Não que o dólar vai deixar de ser utilizado. É como se o dólar transformasse os Estados Unidos num ditador mundial. Exatamente. A partir do momento que os Estados Unidos não gostar de você, ele pode Ele vai sancionar, te sancionando, vai E falando aí, assim... eles podem fazer o que eles querem e não conseguem ser sancionados no inverso, né? Hoje. Exato. Não tem como, né? Até falando de Taiwan, né? Que eles estavam colocando bases, né, em volta ali, e a China fazendo isso em Cuba, que estava com essa notícia também, para os Estados Unidos se defender é mais fácil. E a China se defender, não tem como. Exatamente. Essa é uma das questões mais hipócritas, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, ele só naquela região do Pacífico. Ele tem bases na Coreia do Sul, ele tem base no Japão, ele tem base nas Filipinas, tem ilha de Guam, que também está próxima ali da região. E aí, quando soltou a notícia que talvez fosse estabelecer a construção de bases chinesas no território de Cuba, os americanos já ficaram todos ressabiados. Opa. Como assim? Construir base militar próximo de mim? E a China falou, pô, vocês têm base em Taiwan, na Coreia, no Japão, por que eu não posso ter bases em Cuba, entende? E aí que eu falo da dicotomia. A gente costuma ver, numa visão mais simplista, que os americanos eles são um grande defensor da democracia, dos direitos humanos, enfim, e que a China é o malvado do mundo. Não defendendo os chineses, claro. Mas
por que os americanos podem ter, por exemplo, bases militares? Aliás, os Estados Unidos podem ter bases militares em uma série de países fronteiriços com a China e a China não pode ter bases militares em Cuba. Entende? É uma hipocrisia dos americanos. Os americanos são foda, né? Porque até nos filmes eles vão educando a gente sobre isso, né? Tipo, a galera russa é do mal, os chineses são do mal e o americano vem e salva tudo. É meio que uma forma de disseminar a cultura deles pro mundo, né? Falar, não, aqui não é assim não. Aqui o americano manda em tudo, aqui a gente domina e é isso. E esse Então, negócio você acredita mesmo, né? que eles estão aproveitando que tá tendo um presidente talvez um pouco mais fraco politicamente agora para poder fazer essa mudança global? Com Para certeza. deixar os Estados Unidos mais fraco? Com certeza, é o grande intuito da China, né? Quando a gente fala em geopolítica, tem 3 fatores que podem levar você a se tornar uma potência geopolítica. Que é dois, na verdade, né? Que é o soft power e o hard power. O soft power a gente divide em influência econômica, e isso com certeza os chineses, eles vão superar o PIB americano dentro de uma década no máximo. Uma década? Uma década no máximo. Caraca. Tá certo que assim, PIB per capita, com certeza os americanos vão continuar sendo bem maiores, porque tem muito chinês, né? Certo. Tá? Eles ganham volume. Exatamente. Mas quando você pega, por exemplo, o hard power, que é a influência militar, os americanos eles estão anos-luz de qualquer outro país. Assim, a Rússia tem muito mais ogivas nucleares, só que a dos americanos é mais poderosa, e os americanos têm muito mais número de porta-aviões, equipamentos modernos e tal. Outra influência que a gente fala que é o do soft power, que é a influência cultural. Nisso, os americanos também estão anos-luz de qualquer outro país, que é o que você falou. Os americanos, eles conseguem ter uma influência a partir das suas marcas, dos seus filmes, das suas séries. Das músicas. Das músicas, né? Pô, você com certeza na sua vida usa alguma marca americana. Os chineses, eles vêm aumentando isso, né? Você pega marcas como Xiaomi, Huawei, Lenovo. Mas ainda é meio assim, né? E filme de chinês, por exemplo, que eu me lembro só os de zumbi. Sei lá, tipo... Você não aguenta ver os caras falando, não. É difícil. Eu acho que o país que vem crescendo bastante no soft power é a Coreia do Sul. Pô, você pega a Coreia do Sul, as produções... Eu não sou grande fã assim, mas tem muita gente que gosta dos chamados doramas, né? As séries coreanas que tem na Netflix tem bastante. O próprio BTS, por exemplo, que eu também não sou grande fã. Mas os caras até participaram da abertura de uma conferência da ONU, o BTS. O próprio Round Six, né? Uma série coreana. Teve o Parasita, que é um filme sul-coreano também. Esse Parasita aí fez fama. Foi o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o filme de melhor Oscar. Ah, é verdade. Esse daí chegou até a ganhar um prêmio, né? Exatamente. Mas é engraçado porque tá tudo conectado, né? Porque assim, conforme o país ele também vai perdendo o poder econômico dele, igual você falou que a China pode passar os Estados Unidos daqui a um tempo, ele vai também perdendo o poder de sancionar você, né? Porque se ele não depende tanto economicamente, aí a base militar, pô, ele vai falar, beleza, mas o que ele vai fazer aqui comigo? Então, naturalmente, o movimento ele vai derrubando os Estados Unidos, assim, de uma certa forma, né? Exatamente. É uma tendência, né? Isso aconteceu ao longo da história mundial, né? Você pega Portugal e Espanha como referência, entraram em declínio. Aí veio a Holanda, entrou em declínio. Aí veio a Inglaterra, depois a Alemanha e os Estados Unidos. Vai chegar uma hora que o Império Americano ele vai entrar em declínio. Eu não acho que isso é em curto prazo, porque, como eu falei, o poderio cultural americano é muito superior a qualquer outro país. O poderio militar americano é muito superior a qualquer outro país. Mas eu acho que é a tendência natural. A tendência natural é o eixo econômico ele se deslocar hoje da América e da Europa e mais para o Sudeste Asiático, né? Ou para a China, enfim. Acho que é a tendência natural. Acho que um fator que influencia também é que ao longo do tempo essas mudanças demoraram mais até por conta da evolução da tecnologia, né? Hoje, pela tecnologia ser muito mais exponencial, talvez esse tempo aí de decadência dos Estados Unidos diminua, né? Com relação aos períodos passados de outras nações, né? E é o que os americanos estão tentando fazer, né? Por exemplo, os chineses hoje... Eles têm tecnologia mais avançada que os Estados Unidos na rede 5G. Os chineses já estão falando até em 6G. Os caras já estão planejando para antes de 2030. E aí o que você pega? Os americanos falando, não, mas países do mundo, Austrália, Reino Unido, vocês não podem ter a rede 5G dos chineses porque eles praticam espionagem. E não que eu duvide, realmente devem praticar mesmo. Mas os americanos falar em espionagem, para, né? Tudo Pô, se tem uma coisa que os americanos mais fizeram na vida foi espionagem. Mas... E aí, entendi. Os Estados Unidos é malvado? Não é malvado. Assim como a China, quando ela se tornar grande potência, ou outra potência se tornar grande potência, ela vai querer fazer a mesma coisa. Então não tem essa de bonzinho e malvado. É cada nação como pensando nos seus funciona o próprios game, né? interesses. Exatamente. Pro Brasil, tem alguma vantagem se a China for a maior potência ou se os Estados Unidos? Eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor de cada um dos países, independente de questões políticas e ideológicas, né?
Então, por exemplo, o Brasil ele fez uma visita no comecinho do ano para os Estados Unidos. A gente, na prática, não fechou nenhum acordo. Inclusive, na prática, serviu para o Lula e para a Janja tirar uma foto com o Biden lá. Foi isso a viagem. E para gastar uns milhões aí, né? Ficar no hotelzinho e tal, né? Sim, Café sempre. da manhã incluso, né? Tranquilo, né? Pô, Café da manhã de hotel não tem como, não velho. não tem como. Mas, assim, grande acordo não foi gerado nada. Aí, quando o Brasil ele foi para a China, por exemplo, a gente fechou uma comitiva de centenas de empresários. Pô, foi um monte de deputado, foi um monte de... Foi o Lula, foram ministros, etc, né? A gente fechou 30 acordos com os chineses. 30 acordos. Acordos do que isso? De satélite, acordo de receber, por exemplo, a rede 6G no futuro e a 5G agora no Brasil. Acordos comerciais com a instalação, por exemplo, de financiamento dos chineses em setor de infraestrutura no Brasil, de ferrovia, por exemplo. Legal. Aí fala assim, mas será que isso não é uma tentativa de dominação dos chineses e tal? Sim, com certeza é. Né? Mas eles botando dinheiro no Brasil. Botando dinheiro no Brasil. Mas para quê? Para criar uma situação de dívida com o Brasil e para manter mais relação geopolítica. Que eles vão querer alguma coisa em troca, né? Com certeza, que é a influência geopolítica. Não existe bonzinho, né? Então, inclusive, quando foi perguntado, por exemplo, o Haddad falou assim, poxa, mas você não acha que os Estados Unidos ele pode ficar chateado com essa situação de receber investimentos chineses? Falou, claro, mas a gente não está se fechando para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem investir, que invista tanto quanto os chineses. E eu acho que essa que tem que ser a postura brasileira mesmo. Pô, a China quer investir? Beleza. Vamos receber. Os Estados Unidos quer investir? Vamos receber também. Desde que isso não represente, claro, né, perder soberania, essas coisas. Mas pelo menos por enquanto, eu acho que não tá nessa premissa. Entendi. E os Estados Unidos também vão ter algumas questões ali, igual você falou, o 5G, o 6G, isso pode gerar um atrito então ainda, né? Agora não gerou nada por enquanto. Na verdade, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, uma das coisas desses embates com os chineses é que eles estão sancionando praticamente todos os chips e semicondutores ou equipamentos eletrônicos que venham da China. E aí a China fala, bom, você está me sancionando, então também vou querer sancionar algum tipo de produto seu, vou querer boicotar, criar super taxas em cima dos seus produtos. Então, China e Estados Unidos, eles lutam, assim, entre aspas, em várias frentes. Eles lutam na questão de Taiwan, eles lutam na questão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que a Coreia do Norte é apoiada pela China, a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. Eles lutam pelos mercados, pela influência no Oriente Médio, na influência na América do Sul. Eles lutam na questão dos chips e semicondutores, que os chineses estão, de fato, mais avançados que os Estados Unidos. Então, a luta, né, essa guerra que acontece, não é uma guerra meramente de arma, né? Uma guerra física. Fria. Entendi. Uma guerra fria. Uma guerra fria, exatamente. E o Brasil também está investindo em países da América Latina aqui também, né? Que a gente tem visto esse movimento aí do Lula fazendo diversas reuniões com outros países. E isso até gera polêmicas, né? Porque assim, beleza, a China está investindo no Brasil. Será que os chineses ficam falando, tipo, igual tem muita gente que fala, não, o Lula não deveria estar investindo dinheiro do brasileiro em tal país. Tem muito problema para resolver aqui primeiro. Né? Eu acho que a China, como já é um plano de longo prazo dos chineses, eles já sabem meio que a diretriz que eles vão seguir e faz parte do planejamento deles. Eles sabem que mais que um gasto, é um investimento em relações geopolíticas diplomáticas. Eu acho que no caso do Brasil está muito mais assim, exatamente por que a gente está financiando os argentinos, entendeu? Então, por que a gente vai financiar a Venezuela ou Cuba e por aí vai? Será que não é uma questão ideológica e não técnica? Entende? Porque, você pega, por exemplo, a justificativa do governo brasileiro para fazer os empréstimos para a Argentina é que a Argentina é hoje o terceiro maior parceiro econômico do Brasil, e de fato é mesmo, e que uma crise econômica na Argentina poderia impactar muito no mercado brasileiro, nas nossas exportações e tal. Então é bom que a Argentina esteja bem. A Argentina estando bem, isso melhora as exportações brasileiras. Só que, claro, eu não sei até que ponto seria confiável fazer o empréstimo com os argentinos na situação que eles estão agora. Qual a garantia desse empréstimo? O Brasil até tentou colocar o Banco dos BRICS, porque agora a Dilma está como presidente do Banco dos BRICS, colocar o Banco dos BRICS como fiador desse empréstimo. O Banco dos BRICS se negou, falou, não ele fez ali, ele puxou no Serasa ali e falou, vixe, acho que esse CPF aqui tá meio... Não sei se tá muito bom. Aliás, hoje, né, quando a gente tá gravando, é a 4ª vez que o Alberto Fernandes vem pro Brasil. Ele chegou de novo. Desde o início do mandato do Lula, faz o quê? 6 meses? 4ª vez que o presidente da Argentina tá aqui. Pra quê? Atrás de investimentos, entende? Entendi. Então, você é contra fazer investimento na Argentina? Não, para mim pode fazer investimento em qualquer país, desde que isso seja feito por empresas brasileiras e que a gente tenha garantia de pagamentos. A Argentina, por exemplo, ela nunca ficou devendo para o BNDES.
Outros países já, né? Por exemplo, Cuba já, Venezuela já também. Inclusive, Tem histórico de bom pagador. Histórico não quer dizer que necessariamente vai continuar pagando bem, né? Que a Argentina hoje está numa situação complicada. Pô, os caras estão com escassez de dólar lá. Se você, por exemplo, eles colocam o dólar oficial, entre aspas, mas se você tentar achar o dólar por aquele preço que eles estão colocando como oficial, você não acha. No mercado paralelo, o dólar é vendido por 2, 3 vezes mais do que o dólar convencional lá que eles estão vendendo. Entendi. E você acha que o Brasil é papel dele realmente ser esse financiador desses caras? Ser é o momento, né, de fazer isso? De ser o paizão da América do Sul, no caso? É que você falou, tem uma questão técnica e ideológica Exatamente. também. O quanto essa questão ideológica pode estar pesando nisso, né? Que o Márcio tá falando. A gente nunca sabe quais são as verdadeiras motivações dos caras, a gente só sabe a história que é contada, né? Exatamente, né? Eu acho assim, se a Argentina demonstrar condições de que consegue pagar e se realmente tiver algum tipo de fiador por trás, pô, legal que faça, eu não vejo problemas, porque são empresas brasileiras. Porque isso gera emprego para o Brasil, gera financiamento para empresas brasileiras, que está sendo feito na Argentina, entendeu? Isso cria uma relação diplomática, de aproximação, acho legal. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro econômico. Só que, claro, desde que tenha certeza que a gente vai, de fato, receber esse pagamento. O que não pode fazer por exemplo, a Venezuela. A Venezuela está devendo para a gente. Aí vai fazer plano na Venezuela de novo? Não, era até o ponto que você tocou. Porque, assim, na Argentina tudo bem, que a gente sabe que na Argentina é meio que um problema econômico, né? Não tem tanta essa questão da ditadura e tal. Mas na Venezuela já é um caso à parte, né? Qual que é a sua opinião sobre esse financiamento na Venezuela? Porque, assim, na época das eleições, teve muito questionamento em cima das partes ali com relação a ele é um ditador, genocida, não sei o que lá. Mas hoje a relação... O Lula, no caso, tá no lugar dele e ele tá tendo essas relações com esses ditadores. Sim, de então, fato. como é que é essa questão aí? De novo, né? Você fala, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Então você pega, por exemplo, o Bolsonaro, à época também chamou o Bin Salman, que é o príncipe saudita, de irmão. A Arábia Saudita é um país que só legalizou mulheres dirigirem há cerca de 5 anos atrás. A Arábia Saudita é um país hoje que persegue, por exemplo, quem não segue a religião sunita, a vertente sunita da religião islâmica. Entende? É um país que abusa gravemente aí de direitos humanos. Do mesmo jeito que o Lula também está numa reunião, acho que vai ser amanhã ou depois de amanhã, que vai se unir também com o Bin Salman, que é o mesmo ditador, entendeu? Eu sei que é meio triste falar isso, mas, por exemplo, vai fazer uma relação com a América do Sul. Não vai chamar a Venezuela? Tem que chamar. Faz parte do jogo geopolítico. O que não pode... Sabe, chama, mas fica com aquela vergonha assim, né? Pô, tá. O que não pode é exaltar... Coloca ele que você não quer só por... Coloca ele numa mesa separada ali. Faz parte, né? Tipo o cara da família que você não gosta, né? Aquele tio meio chato, entendeu? Chama ele e tamo junto aí, tem que fazer. O que você não pode é ficar exaltando, entende? Então, eu acho que faz parte do jogo chamar a Venezuela, tem que chamar. A Venezuela é um país importante, né? Os Estados Unidos voltou a ter relações diplomáticas com a Venezuela. A Chevron, por exemplo, que é a empresa americana, voltou a extrair petróleo na Venezuela. O Macron, que é o presidente da França, falou também do Maduro fazer uma visita à França. Então não seria só o Brasil reconhecendo Maduro como o presidente. Mas uma coisa é você aceitar que ele é o presidente, outra coisa é você elogiar a democracia venezuelana, que são coisas bem diferentes. Aí realmente está errado, né? Então, da mesma maneira que o Bolsonaro não estava errado em se reunir com o Bin Salman, da Arábia Saudita, eu não acho que o Brasil estaria errado em receber a Venezuela, desde que não tivesse esses elogios aí. Legal. E o Lula tá fazendo esse movimento, né, de tá viajando, já foi nesses primeiros meses aí, foi o que ele mais fez, foi aí outros países em busca de algo. Dá um contexto geral do que ele fez em alguns países. Você falou do acordo da China com mais de 30 coisas, né? Que acho que você está falando, teve uma diferenciação entre a abordagem do Bolsonaro, né, com relação à política mundial, e tá tendo uma abordagem diferente com o Lula, né? Faz um compilado entre os dois ali, quais foram as diferenças entre eles, assim? O Bolsonaro era mais casca grossa, né, nas relações geopolíticas internacionais. Não sei se talvez por falta de assessoria, porque geopolítica você tem que falar bonitinho pro mundo. Por exemplo, a gente pega os dados de desmatamento do Brasil. Eles realmente pioraram durante o governo Bolsonaro. Mas eles continuaram piorando durante o primeiro trimestre do governo Lula. Continuaram piorando. Só que o Brasil hoje, ele é mais bem visto pela comunidade internacional nas pautas ambientais e sociais do que era durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque nas nossas declarações, a gente colocou a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, a gente fala que a gente respeita povos indígenas, povos originários e tal. Por mais que na prática seja realmente mais ou menos nessas políticas, o discurso ele conta demais.
E o discurso que o Bolsonaro tinha era um discurso de combate às ONGs, que, na verdade, os indígenas também ajudam a desmatar a floresta amazônica. Então, é um discurso que não pega bem para a comunidade internacional. Eu sempre dou exemplo que teve um momento ali da diplomacia brasileira, acho que foi no primeiro ou no segundo ano de mandato do Bolsonaro, que o Macron ele começou a criticar a postura brasileira em relação à floresta amazônica. O que é uma baita hipocrisia dos europeus também, porque não sobra praticamente nada de floresta para eles, né? E eles também são dos países que mais abusam dos direitos humanos, de superexploração de mão de obra no Sudeste Mais uma Asiático. vez, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Hipocrisia mais uma vez. Hipocrisia sensacional. E aí ele foi lá e criticou a postura brasileira na Amazônia. E o Bolsonaro foi lá e respondeu, falou que não, Macron, pô, você olha o quanto de sobra de floresta sua, tal, foi lá e brigou com ele. Aí um dos... ele colocou isso nas suas redes sociais, acho que foi até não lembro se foi no Facebook, no Instagram. E aí teve um cara lá que comentou assim, não, liga não, Bolsonaro, ele tá falando isso porque a mulher dele é feia e a sua é bonita. Porque... Tudo a ver. Nada a ver, né? Tá de brincadeira, né, velho? A Brigitte Macron, se não me engano, ela é 30, 40 anos mais velha que o Macron, né? Que é a esposa dele. Uhum. E a Michelle Bolsonaro é mais nova, né? Que o Bolsonaro. E aí, pô, você vê um comentário desse, óbvio que o cara tá sendo bastante escroto, né? O Bolsonaro foi lá e deu um sorrisinho. E fez assim, deu um positivo. Pô, Aí entendeu? já virou uma bagunça. Entendeu? Chega na França, então quer dizer que o Bolsonaro acha que a minha mulher é feia, entendeu? Pô, é óbvio que isso pega mal nas relações geopolíticas internacionais. E o Lula, ele sabe ser mais hipócrita, que o Bolsonaro. Ele sabe jogar mais esse jogo geopolítico do que o Bolsonaro, né? Então, por isso que eu acho que, geopoliticamente, por exemplo, o Brasil, na época do Bolsonaro, ele mantinha relações, não era com os Estados Unidos exatamente, era com o Trump. Tanto que quando o Trump saiu do poder, o Biden entra, muda completamente as relações geopolíticas. E mantinha relações com alguns países específicos, com a Hungria, do Viktor Orbán, com a Polônia, do Duda, com Israel, né, do Benjamin Netanyahu. A gente se isolou bastante. Teve um momento ali de uma reunião do G20, por exemplo, que ficou bem caricata essa situação. Você tinha o Bolsonaro meio que isoladão, assim, e os outros presidentes, né, líderes, conversando entre eles e tal. E eu acho que o Lula ele sabe jogar um pouco mais esse jogo pela hipocrisia que ele tem, pela capacidade de mentir para o mundo, vai a mais do que o Bolsonaro tem, entende? Então, o Lula ele já se reuniu, por exemplo, com o Pedro Sánchez, da Espanha, já se reuniu com Portugal, já se reuniu com a Giorgia Meloni, com o Rishi Sunak, do Reino Unido. Eu acho que, geopoliticamente falando, a gente não conseguiu estabelecer relações com os Estados Unidos. A gente está tentando, por exemplo, crescer nossas relações com os chineses, e conseguimos. E talvez o ponto mais emblemático das relações geopolíticas brasileiras hoje seja a tentativa de fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo ele começou a ser negociado lá em 99, quando o Fernando Henrique Cardoso ainda era o presidente. Só que aí teve um período de negociação bastante longo, né, visto que até hoje não assinou. Aí, bem no início do governo Bolsonaro, ele anunciou o acordo Mercosul-União Europeia tinha sido fechado. Só que ele foi fechado assim, foram finalizadas as bases. Agora, cada um dos parlamentos nacionais, e a gente tem hoje 27 países na União Europeia e 4 países no Mercosul, eles têm que referendar, eles têm que aprovar esse acordo de livre comércio entre Brasil entre Mercosul e União Europeia. Só que a União Europeia falou assim, Brasil, eu não posso fechar o acordo Mercosul-União Europeia porque eu vou passar a importar mais alimentos de vocês. E vocês desrespeitam povos quilombolas, povos indígenas, desmatam a Amazônia, desmatam o Cerrado e tal. De novo, né? É hipócrita isso? Claro que é. O que eles querem, na verdade? Principalmente a França. Eles querem proteger o setor primário deles. Eles querem proteger os agricultores e pecuaristas, porque a gente acha que não, né? Mas o Brasil, ele é um dos países com a maior produtividade agrícola do mundo. A gente pega a nossa produção de soja, a nossa produção de carne, por exemplo, é sensacional. E se a gente começar a entrar no mercado europeu sem nenhum tipo de imposto, a gente quebra os produtores locais. Então, o que a União Europeia ela quer fazer? Ela quer colocar os seus produtos industriais sem impostos no nosso mercado para conseguir vender mais, mas quer sobretaxar os nossos produtos agropecuários. Ou seja, é bom para eles. Exatamente, né? Então, o Brasil está meio que nessa negociação. Tanto que a Ursula von der Leyen veio para o Brasil, aí o Brasil agora está na França, está falando lá com o Macron, está falando com a Giorgia Meloni da Itália, mas acho que difícil, né, fechar esse acordo, porque tem um lobby dos agropecuaristas muito fortes na Europa que não querem um acordo de livre comércio com o Brasil, justamente porque vai quebrar eles. O Brasil é muito forte, né, no agronegócio. O primeiro trimestre, por exemplo, a gente cresceu 1,9%, até surpreendeu o mundo esse crescimento. Só que se for pegar setor secundário e terciário, praticamente estagnado. Quem sustentou esse crescimento foi o agro, foi o setor primário.
Aliás, a gente tá precisando trazer alguém do agro aqui, né? A gente já falou, estamos atrás. Eu quero continuar nessa linha de comparação aqui, porque você meio que trouxe uma... É uma vantagem ter o Lula no governo em relação a essas parcerias com outros países a nível global, né? E desvantagens em relação ao governo do Bolsonaro, igual você falou. Tem outros setores que agora também estão piorando. Eu acho que a sorte é que o Brasil, que eu falo, o Brasil, eu acho que ele nunca vai ser um país muito 10, assim, mas também nunca vai ser um país 0. O Brasil vai ser ali na média, porque a gente tem forças políticas que são muito mais fortes do que as forças do Poder Executivo. A gente tem lobby no Congresso, a gente tem hoje, né, um centrão muito forte, uma bancada ruralista muito forte, uma bancada evangélica muito forte, que basicamente determina quais são os rumos do país. Sim. Então, por exemplo, o Lula ele quis aprovar algumas coisas polêmicas. Não, vamos revogar o marco do saneamento, tem que ser empresa pública que vai fazer realmente a parte do saneamento básico do Brasil, uma coisa que foi aprovada no governo Bolsonaro. O parlamento falou, não, o marco do saneamento vai continuar. Lula, nada a ver, tá errado. O Lula, por exemplo, queria aprovar um projeto, ele revogou o teto de gastos e queria aprovar um projeto que permitisse ele aumentar os gastos públicos. O parlamento falou, não, você aprova algum tipo de projeto que talvez não seja tão restritivo como o teto de gastos, mas que mantenha uma certa responsabilidade fiscal, se isso também não passa pelo Congresso, entende? Então, eu acho que assim, o Lula, ele tem uma irresponsabilidade fiscal muito grande, e isso acaba afugentando investimentos, aumentando o preço do dólar. Isso dificulta, inclusive, a queda dos juros, né? Vocês que fazem parte aí, né, estudam bastante do mercado imobiliário. Pô, os juros impacta bastante, porque fica muito caro fazer financiamento, construção de novas obras. E o Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, ele fala, eu quero baixar os juros também, assim como todo mundo do Brasil quer, porque juros baixos é bom para todo mundo. Só que se o Brasil não tiver uma regra fiscal eficiente, eu vou baixar os juros, a gente vai desregular o gasto público e vai voltar a ter inflação. Então, enquanto o Brasil não demonstrar que a gente consegue ser um Estado mais responsável do ponto de vista fiscal, eu não vou baixar os juros. Entende? Então, eu acho que assim, na parte econômica, durante o governo Bolsonaro, a gente demonstrava uma responsabilidade fiscal um pouco maior. Com Lula, a gente tenta descambar para uma irresponsabilidade fiscal, mas existe o Congresso que acaba barrando essas medidas muito... Então isso vai dificultar diminuir nossa Selic nos próximos anos aí, então... É até engraçado ver como a hipocrisia rola solta, porque o Lula deve saber de tudo isso que está acontecendo, né? Mas mesmo assim ele fica tentando abaixar a taxa de juros no discurso. Mas é engraçado, né? Porque assim, agora acabou de aumentar o subsídio lá do Minha Casa Minha Vida, né? Como que eles estão dando mais dinheiro a juros baixos, sendo que não tem nem prévia de diminuir a taxa Selic? Eu acho, né, pelo indicativo que o Copom deu, que acabou de ter a reunião, se não me engano, foi a semana passada, né, que manteve em 13,75. Manteve, né? E estava com a expectativa de baixar na próxima, ata dizer que ia começar a baixar, mas não veio. Aí Exato. os mercados ficaram todos alvoroçados. Exato. Mas eu acho que a tendência até o final do ano, não sou economista, né? Mas a tendência é que vai. Acho que a tendência é cair, né? Mas pelo menos pelo sentido geopolítico que você está falando aqui dos planos, da irresponsabilidade fiscal, a gente vê que, assim, sem analisar financeiramente falando, tem uma dificuldade aí para a gente conseguir diminuir isso, né? Eu acho que o ponto positivo para tentar reduzir são os dados que vão sendo apresentados, né? Por exemplo, a inflação nossa, ela está reduzindo, de fato. O dólar está caindo também. Até porque também a taxa de juros está alta, né? Então você pega um investidor estrangeiro. Pô, o Brasil hoje, ele tem o maior juros real do mundo. Ou seja, se você pegar a nossa taxa de juros e descontar a inflação, se não me engano, dá 8%, 9%. Ou seja, só de o cara emprestar dinheiro para o Estado, que é o investimento mais seguro do mundo, o cara já ganha 9% ao ano. Então, mesmo o cara que bebe, o Brasil não é muito confiável, tá? Pô, mas já que está pagando 9% ao ano, vamos colocar meus dólares aqui no Brasil, entende? E aí vai o presidente para fora e mostra que tá tudo lindo, Exato. aí o cara vem. Exatamente. Aí o cara vem. Então é uma forma de arrumar investimento de fora, também fazer um discurso bonito, né? Exato. Coisa que o Bolsonaro não fazia muitas vezes. Mas é legal a gente abordar esse assunto, porque assim, a gente sempre vai ter essas discordâncias, né? Entre a direita e a esquerda. E você tocou num ponto interessante que quem dita os rumos do país, na verdade, não é o presidente, sim, não é o executivo, não é o Congresso. E é importante a gente ressaltar isso para as pessoas, porque você percebe, principalmente em período eleitoral, muitas pessoas nessa guerra, não vou votar, ganhar o Lula, ganhar o Bolsonaro, não sei o que lá, sempre focando no presidente. E aí elas negligenciam a escolha, por exemplo, do deputado federal, do deputado estadual, do senador, que são os caras que realmente vão barrar medidas dos presidentes, né? O que você pode dizer com relação a como está esse cenário hoje? Como você acha que as pessoas enxergam a política hoje no Brasil? Você acha que
Você falou que se candidatou, né, nas últimas eleições a deputado também? Sim. Só para exemplificar isso que vocês estão falando, a gente teve o caso de Minas, por exemplo, nas últimas eleições. Quem ganhou para governador foi o Zema, que talvez, né, Partido Novo, o partido mais liberal, né? E quem ganhou para presidente foi o Lula. Entende? Como uma pessoa que vota no Zema vota também no Lula? É uma coisa que não combina muito. Aqui em São Paulo também o Tarcísio ganhou, né? E também, exatamente, né? O Tarcísio ganhou, mas se eu não me engano, o estado de São Paulo, eu não lembro como foi a votação. Aqui foi o Bolsonaro que ganhou no estado de São Paulo ou foi o Lula? Não lembro exatamente. Não lembro. Eu acho que estava bem dividido. Acho que estava bem dividido aqui em São Paulo. Né? Mas, tipo, porque em Minas, acho que foi bem claro, assim, a diferença, né? Pra governador, a maioria foi no Zema, né? Foi no Zema e a maioria foi no Lula. Bem diverso, assim, né? Eu acho que ainda falta uma certa conscientização política no Brasil, e aí a culpa não é do indivíduo, né? É a culpa do Estado brasileiro como um todo. A gente ainda tem que enxergar a figura muito de um salvador. Tanto na figura do Bolsonaro, por exemplo, então, não, o Bolsonaro é o cara que vai resgatar os valores da família, vai resgatar os valores... Lá em 2018 ele ganhou por causa disso, né? Exatamente. Resgatar o país do que tinha sido feito pelo PT, né? Exato. E aí o Lula também, o Lula vai voltar a ser o crescimento econômico que tinha nos anos 2000, o Lula é o nosso salvador, é o pai dos pobres, tá, essas coisas. Então, a gente ainda personifica muito o nosso voto. A gente vota no Lula, então vota no Bolsonaro. A gente não vota em ideias do Lula ou ideias do Bolsonaro. As pessoas muitas vezes nem conhecem, né? Mas vê lá o cara que é mais... o cara fez ali um programa de auxílio e tal, isso me ajudou naquela época, então eu vou votar nele porque acho que ele vai ser melhor. As pessoas votam muito em pessoas e desconhecem muitas ideias. Tanto que, por exemplo, se você é um cara que gosta do Bolsonaro, eu te compartilho um dado negativo do Bolsonaro, você fica bravo comigo. Por quê? Porque, como assim? Você tá ofendendo o Bolsonaro? Não, não tô ofendendo o Bolsonaro, tô ofendendo uma ideia que ele teve. Ou então a mesma coisa do Lula, né? Pô, Lula, não gosta da ideia do Lula. Então quer dizer que você é bolsonarista? É o fato, não a pessoa, né? Exato, né? A gente tem que abandonar essas coisas de pessoa. Você não vota na pessoa, você vota na ideia da pessoa, né? No que a pessoa tá colocando como ideia de país. Então, só que aí precisaria ter um pouco mais de conscientização política, né, de estudo para saber quais de fato são as propostas. Eu, por exemplo, como eu gosto bastante de política, eu sempre vejo o plano de governo que cada um dos caras apresentam. E Lula e Bolsonaro, tá? Proposta para a educação. A gente vai melhorar o ensino básico. Proposta para a educação. investir mais no ensino médio. Entendeu? São todas propostas que, sei lá, um aluno de oitavo chat ano GPT faria. faz, velho. Faz melhor. Pô, será que alguém tem a proposta de alguma é piorar o ensino médio? Entendeu? Óbvio que é melhorar o ensino médio, mas como que vai fazer isso? Eles não apresentam propostas. Até porque, de verdade, acho que eles nem têm muitas propostas para apresentar. O que eu sinto, assim, pelo menos olhando os debates, assim, de maneira muito subjetiva, é que parece que é uma disputa emocional o negócio, né? Tipo, um atacando o outro. Quem consegue rebaixar o pegar outro. mais no emocional das pessoas, deixar mais latente umas coisas assim. Não é nada técnico, não é nada... É puramente quem mexe mais com a emoção das pessoas, com o problema mais latente que elas têm agora, entendeu? E o resto esquece. Exatamente. Você pega o Bolsonaro, ele pegou muito na pauta dos costumes, por exemplo. Não, eu vou resgatar os valores da família, você que tá inconformado aí com o movimento LGBTQIA+, vota em mim, não sei o que lá. Enquanto o Lula pegou na picanha e na cervejinha, né? Cerveja. Que é o consumo. Vou fazer você voltar a consumir. Sei que tá passando por um momento de inflação, desemprego, vota em mim que eu vou fazer você consumir de novo. Então é uma coisa bem emocional, assim. Pô, e os caras têm marqueteiros ali que são de experiência de 30 anos, né? Inclusive, comenta aí se a sua picanha já chegou. Porque a minha não chegou ainda. Eu vi alguns discursos que o pessoal ficava gritando, cadê a picanha? Cadê a picanha? Tipo... E eu fico pensando quantas pessoas não votaram nele realmente só por causa disso, entendeu? E agora, professor, falando do Lula ainda, como que você enxerga para o Brasil o Lula como presidente? É vantajoso em que sentidos, além do sentido das parcerias externas? Da onde mais que o Brasil consegue tirar vantagem disso nesse período de governo dele? Acho que como todo governo de esquerda, assim, eles tendem a se preocupar um pouco mais com causas sociais, que são causas de fato urgentes, né, no Brasil. Você pega, por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, ele tinha voltado para o mapa da fome. Algum tipo de política de distribuição de renda, algum tipo de política de inclusão para fazer com que as pessoas tenham acesso a alimentos, isso é super interessante, né? A gente tem, por exemplo, geralmente movimentos que são pouco ouvidos no Brasil, como movimentos indígenas, quilombolas, eles também passam a ser mais escutados, o que eu acho que é bem legal, né? Mas na parte econômica da coisa, eu acho que pode complicar um pouquinho, justamente pelo que eu falei, né? Geralmente não são governos que têm muita responsabilidade fiscal. Então, se não tiver um congresso para barrar... Eu até acho que o Haddad, por exemplo,
eu achei que ele seria um pior ministro da economia. Eu acho que ele demonstra pelas falas dele que ele entende um pouquinho, que ele tá mostrando ali uma certa responsabilidade. Tá estudando. Tanto que você pega, por exemplo, petista mais raiz, o cara não gosta do Haddad. Fala que o Haddad é petista da Faria Lima. Não, imagina, esse cara aí, ó, é o novo Paulo Guedes e tal. Essa é nova, petista da Faria Lima é boa. É o petista da Faria Lima. Então, mas dessas pautas sociais, acho que tende a melhorar um pouquinho, né, essas pautas. E acho que é importante. E é porque é um governo mais populista, né? Então, até no sentido da moradia, eu acho que é por isso que a gente está vendo essas iniciativas agora que estão aparecendo também, né? De Minha Casa Minha Vida, aumentando o subsídio, que eu não sei se de forma fiscal está controlado esse subsídio que está sendo oferecido. Eu vejo muito mas está como... sendo oferecido. Eu vejo muito, e até você pode confirmar, eu vejo muito como um movimento que vamos gerar emprego rápido. É a maneira mais fácil. Vamos construir casa, porque vai gerar emprego, a galera vai ter onde morar e uma outra coisa também é que o teto estava muito baixo. Para quem era construtor de Minha Casa Minha Vida não conseguia fechar a conta. Porque tinha que ficar dentro de um limite e com a inflação que veio na pandemia, subiu tudo, os preços, e o cara não conseguia mais ter lucro fazendo. Então já era um movimento necessário. Não é que fizeram porque... Não, era necessário. Essa é uma pauta que já vem sendo discutida há tempos, né? Aumentar o teto para o Minha Casa Minha Vida. Então vai fomentar sim o mercado, isso vai ajudar. Da onde vem o subsídio? A gente vai descobrir. Eu queria saber de onde vem. Então, acho que a aposta do governo é fazer assim, bom, a gente vai ter uma certa irresponsabilidade aqui, mas vai ter criação de emprego, aí a criação de emprego vai incentivar o consumo. Então é meio que assim, uma tentativa de aquecer a economia para ver se dá certo, entendeu? Vai gerar negócios através dessa ação, né? Exatamente. E acho que é o que o governo vai tentando fazer, por exemplo, no setor automobilístico também. Essa política que ele fez de reduzir subsídio, né, pro preço dos carros. Fazer assim, bom, a gente vai gastar dinheiro? Vai. Mas como a indústria automobilística ela é super importante, então acho que isso vai dar negócio, entende? Eu, particularmente, não da política da Minha Casa Minha Vida, eu confesso que eu não sei muito, né? Uhum. Mas a política dos carros, por exemplo, eu particularmente não concordo muito. Por quê? Porque, que nem vocês falaram, esses subsídios, ele tá vindo de algum lugar. É dinheiro de imposto. Quando fala subsídio, a pessoa tem que entender dinheiro, né? Dinheiro. Porque às vezes você fala subsídio, a pessoa de em casa, mas o que é subsídio? Não sei que porra é essa aí. E aí fala assim, não, mas só tá deixando de arrecadar. Pô, se tá deixando de arrecadar, tá gerando um buraco nas contas públicas, que vai ter que ser tirado de outro lugar. Então não existe deixar de arrecadar se já existe um plano orçamentário do país. A fábrica de carros não vai deixar de receber. Ela não tá dando um desconto. Exato, é isso. E eu fico pensando até que ponto esses subsídios são legais, porque, por exemplo, às vezes você coloca o subsídio na mão de uma pessoa que ela não sabe trabalhar o dinheiro ao longo do tempo. E aí, às vezes, ela só vai se enfiar em mais e mais dívida e vai piorar a sua situação e não vai sair do lugar, né? E fora que, por exemplo, na questão dos automóveis, a gente já pegando, os carros populares, entre aspas. Você pega aí, o carro vai sair de 70 mil para custar 60 mil. Pô, beleza, vai dar um incentivo. Mas realmente, será que é um dinheiro que está vindo ajudar a classe mais pobre mesmo? Será que o mais pobre realmente vai gastar 60 mil reais para comprar um carro? Uhum. Possivelmente não, entendeu? Possivelmente você vai ajudar a classe média baixa, a classe média e tal. Uhum. E no Brasil, no nosso atual sistema tributário, que a gente tributa muito mais consumo do que renda, isso faz com que quem mais proporcionalmente pague imposto é o mais pobre. É o mais pobre. Então, na prática, a gente está fazendo com que o pobre pague mais imposto para fazer subsídio para que a classe média consiga comprar carro, entendeu? Com a justificativa que isso vai aquecer o setor automobilístico. Meio que a intenção é boa, mas na prática a medida não ajuda de fato, né? Exato. Isso que você falou foi legal, né? Taxa mais o consumo do que a renda? Como que foi isso? Porque assim, quando você pega os impostos que o Brasil cobra, aonde que a gente coloca bastante imposto? Em cima de produto, né? Uhum. Então você vai pegar, por exemplo, Gasolina, por exemplo, tem 50% de imposto praticamente. Gasolina, eu sempre dou o leite, né? Você pega o leite, por exemplo. O leite, se eu não me engano, é 40% de imposto, entende? E leite é um produto básico para todo mundo. Aí você pega, sei lá, o Silvio Santos, o cara vai comprar 1 litro de leite. Pô, ele vai pagar o mesmo imposto que o cara que ganha o salário mínimo, por exemplo. Sobre o leite, você tá Sobre o leite. Uhum. Só que na renda do Silvio Santos, por exemplo, óbvio que pesa muito menos do que na renda do mais pobre, entende? Então, proporcionalmente falando, muito mais renda do mais pobre é comprometida, já que a gente taxa muito o consumo, do que do que do mais rico. Então, na prática, o mais pobre paga, sei lá, 30%, 40% do seu salário em imposto, enquanto o mais rico, ele paga, sei lá, 10%, 15%, 20% do seu salário em imposto. Acaba que os mais pobres, proporcionalmente, pagam muito mais.
Quando a gente fala que a gente fica lá 4 meses do ano só para pagar imposto, não é só o de renda, né? Principalmente o de consumo. Sim, de consumo, de serviços também, né? Pô, você vai contratar um funcionário. O cara, você vai contratar CLT, esse cara, pode ter certeza que você está pagando um salário de 5 mil para ele vai estar te custando pelo menos uns 10 mil reais aí. E essa diferença fica também na forma de impostos, né, pro governo. Então o governo, ele cria pouco imposto. Eu falo isso, vai ficar até... calma. O nosso imposto de renda, a faixa máxima é 27,5%. Isso é pouco se comparado com países desenvolvidos. Mas é que, claro, né? Eu falo, então você acha que paga pouco imposto de renda? Não, paga muito por quê? Porque além de pagar imposto de renda, a gente paga também imposto no serviço, imposto no consumo, imposto em uma série de lugares. Aí fica muito. Mas eu acho que para tentar ter uma política tributária um pouco mais justa, a gente deveria reduzir os impostos no consumo, que é um imposto que não distingue classe social, e aumentar o imposto na renda. Direto na fonte que o cara recebe, né? Exatamente. Óbvio que não vai criar, né, um super imposto, sobretaxar tanto assim, senão os caras, eles saem do país, fácil, né? Mas, assim, um sistema tributário em que simplifique um pouco, né? Mais equilibrado, né? Mais equilibrado. E que taxe um pouco mais a renda e menos o consumo, pô, acho que é, assim, essencial. Para mim, a questão tributária é um dos principais gargalos econômicos do Brasil. E pegar coisas essenciais e deixar um imposto menor mesmo, né? Porque é pra pessoa conseguir, né? Exato. Só que, e aí como que a gente faz no Brasil, né? A gente pega os impostos, geralmente o que tem mais subsídio, o que tem imposto menor, é o quê? É o cara que, o dono da empresa, sei lá, vai pegar, até tem o exemplo aí do sonho de valsa, não sei se vocês chegaram a ver, vocês repararam que o sonho de valsa ele mudou a embalagem? Sim. Ele era Era bombom, agora é waffle. Agora é waffle. Por quê? Porque em algum momento da história do Brasil, sabe-se lá quando, algum empresário de waffle deve ter convencido algum deputado a votar uma proposta que o setor de waffle era essencial para o Brasil. Aí eles foram lá e reduziram o imposto no waffle. Entende? Então o Brasil é cheio desses jeitinhos assim, né? É cheio de falar assim, não, o waffle tem que ter mais barato, não sei o que lá tem que ser mais barato. É engraçado, né? Você achou que era para economizar a embalagem por causa do efeito do plástico no meio ambiente. Os caras mudaram por causa da lei, só porque ia ser menos taxado, né? Não, e é engraçado que é muito confuso, principalmente o imposto, até o de renda. Porque tem até aquele meme, né? Que tem o cara fingindo ser a receita e a população, né? Pô, mas me fala aí quanto eu devo. Não, você que tem que fazer a conta quando você deve e você não pode errar nada. Mano, e você tem que me dizer, tá, mas você não tem acesso a tudo? Tenho. Puta, Mas por que você não me passa qual que é o valor? Isso é um Não, porque absurdo. você tem que fazer a conta. Exato. E é muito confuso você saber fazer tudo isso, né? É uma série de regras que mudam em cada situação e realmente seria muito mais fácil. Já que eles têm a gestão e o controle de tudo, pô, dispara um boleto aí, a gente paga e acabou, entendeu? Não, a questão tributária no Brasil é uma loucura. Só no Brasil você pega empresa, sei lá, com 30 funcionários tem 5 sendo da RH. E precisa ter 5 da RH. Por quê? Porque a nossa carga tributária é tão complexa, cheia de leis, que se você não colocar um monte de gente num sistema tão complexo, não dá certo, entende? O Brasil saiu uma pesquisa, faz um tempinho, não lembro a fonte também, que a gente, comparado com os países da América Latina, a gente só tem um sistema tributário mais simples que o da Bolívia. Então é mais fácil pagar imposto na Venezuela do que no Brasil. Tamanha a nossa complexidade de carga tributária. E isso vai afugentando investimentos, né? Eu digo assim, o Brasil, ele deu muita sorte porque a gente é um país extremamente populoso, tem 220 milhões de pessoas que atraem investimentos. O Brasil tem muita matéria-prima, a gente tem regiões... Tem um litoral gigantesco, faz fronteira terrestre com praticamente todos os países da América do Sul. Todos os tipos de clima. Todos os tipos de clima possível, dá para fazer várias tem produções terremoto, agrícolas. Exato, né? Mas a gente parece que faz de tudo para que isso não seja suficiente, né? A gente tem tudo para dar certo, ser o maior país do mundo, né? Exato. Nas características naturais, a gente, com certeza, é o país, talvez junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem condições bem favoráveis. Mas o Brasil, assim, tem condições muito boas geograficamente falando e a gente consegue ser um país, em desenvolvimento, um país subdesenvolvido. É foda, né, velho? Tem até uma brincadeira, né, que eu ouvi uma vez alguém contar, que tava numa mesa ali o americano, o chinês e o brasileiro, né, conversando com Deus. Aí o americano e o chinês questionando Deus, por que no Brasil não tem terremoto, não tem tsunami, não tem nada disso? Você não sabe quem eu vou colocar lá? Exato, né? Então, o problema do Brasil são as pessoas, né? A gente vê que o reflexo disso na política é gente como a gente, que tenta dar um jeitinho tenta dar um jeitinho em tudo, tem uma fila ali, a oportunidade de furar fila, né?
você pega, por exemplo, eu acho que o Japão talvez seja o principal exemplo dessa... Se a gente tem o exemplo do Brasil, tem o exemplo do Japão, que é justamente o contrário. No Japão você tem região com muitos abalos sísmicos, você tem um solo muito recente, né, que é um solo vulcânico, você não tem recursos minerais ali, tem tsunami, tem pouquíssimo espaço para fazer agricultura, já que é um país pequeno e é extremamente montanhoso, então você não consegue ocupar as áreas de encosta, e mesmo assim o Japão é um país extremamente desenvolvido, né? Então eles são o contra-exemplo do Brasil. Se o Brasil é um país que tem muito potencial natural, mas acaba sendo um país subdesenvolvido pelas nossas questões políticas internas, o Japão é justamente o contrário. Eu até queria puxar esse assunto, focar mais no Brasil agora. Como que você acha que se desenvolveu? Aliás, como não, né? Você sabe como se desenvolveu. Como se desenvolveu o Brasil ao longo do tempo, desde lá atrás, para que a gente se tornasse o que a gente é hoje? Por exemplo, formação das cidades, o povo que veio para cá e povoou essa região, como que foi as primeiras atividades econômicas. Por exemplo, hoje, por que São Paulo é um grande polo do Brasil? O que levou a tudo isso? O que levou a tudo isso? Dá um contexto rápido, né? Porque aí você tem 500 anos de história. Então, o período colonial, né? Pedro Álvares Cabral. Ele quer saber o que eu acho que ele Matheus, matou umas aulas. Você vai prestar FUVEST saindo daqui, velho? Não, mas tem gente que vai. E tem muita gente aí fazendo negócio no mercado que matou umas aulas de geografia, então é importante relembrar. Verdade, Matheus, faz sentido. Não, então, a gente começou como uma colônia de exploração, né? E sendo uma colônia de exploração, a gente respondia muito aos interesses da metrópole Portugal. E desde o início existiu o chamado Pacto Colonial, que garantia que o Brasil só poderia negociar com os portugueses e Portugal poderia negociar com quem ele quisesse. Então Portugal basicamente vendia os seus manufaturados ao preço que quisesse para o Brasil e o Brasil era obrigado a vender os seus produtos agrícolas ao preço que Portugal quisesse pagar. Portugal dividiu o Brasil, né, nas várias capitanias hereditárias, colocou ali os chamados capitães donatários, que eram espécies de governadores, vamos colocar assim. Quase a mesma coisa que hoje em dia, né? Eles estavam sancionando a gente, só que de uma maneira mais bruta e não tão política como o professor estava falando hoje em dia. Brasil. Do jeito que ele estava falando, parece que a gente era putinha deles, porra. Não, pior que é mesmo. Só mudou que agora não é tão oficial assim, mas é a mesma relação. Aí o Brasil, ele começou a ser dividido, né, nessas capitanias hereditárias. Aí cada um desses capitães donatários, que eram portugueses, eles começaram a criar umas grandes fazendonas chamadas de plantations. Então o Brasil já começou, por exemplo, distribuindo de maneira péssima as suas terras. Aí já começou colocando muitas terras na mão de poucas pessoas, que aliás reflete numa desigualdade no campo que a gente tem até hoje, né? Até hoje. São aqueles caras que tem dono de um monte de fazenda enfiada não sei aonde lá, né? Não, você pega... Tem o maior produtor agrícola do Brasil, que é o cara chamado Rei da Soja. Ele tem, se pegar todas as fazendas, é maior que o estado do Sergipe. O cara tem um estado só pra ele de fazenda. Ele é tipo da família de um dos primeiros que receberam lá atrás? Não sei se ele é da família, mas deve ser alguma coisa ligada nesse sentido, entendeu? Deve ter algum parente próximo ali, né, velho? E aí, quando o Brasil ele começou a de fato se industrializar, a gente nunca teve uma política industrial, né? E na verdade não é que a gente não tinha política industrial, a gente tinha política de boicote à indústria. Porque se for pegar o século XIX, quando é o século das revoluções industriais, da primeira e da segunda, o Brasil ele poderia ter condições de se desenvolver naquele período. Só que a gente tinha o Dom Pedro II e depois a nossa República Velha, que tinha relações muito próximas com a Inglaterra. E a Inglaterra ela fazia meio que uma política brasileira, eu compro aqui os seus produtos agrícolas, com a condição que vocês boicotem empresários nacionais. Teve até um cara, por exemplo, chamado de Barão de Mauá, que ele tentou iniciar um processo de comunicação aqui no Brasil, incentivar um processo de industrialização, e ele foi gravemente boicotado pelo governo brasileiro. Não, a gente não vai se industrializar. Tanto que a nossa indústria, e depois a nossa urbanização, ela veio com uma consequência não do Estado, porque o Estado não queria que a gente se urbanizasse. Ela veio com uma consequência da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29. Porque aí você tinha uma oligarquia do café, aqui em São Paulo, que era podre de rica vendendo café. Só que com a Primeira Guerra Mundial e com a crise de 29, reduziu o preço do café. Então os caras não estavam mais conseguindo lucrar com as exportações. Foram obrigados a ter que explorar outra atividade. Eles tinham que achar outra atividade. Ao mesmo tempo, como a Europa e os Estados Unidos estavam em crise, os produtos industriais que vinham de fora começaram a faltar no mercado brasileiro. Então eles perceberam uma certa oportunidade no Brasil. Pô, é a oportunidade agora da gente crescer. Como? Já que está faltando produto industrial aqui no Brasil e a gente não consegue vender o nosso café, vamos começar a produzir produtos básicos para abastecer o mercado interno brasileiro. E até por isso que São Paulo é o que São Paulo é hoje. Da onde que vem essa primazia de São Paulo?
Aonde que estava essa elite cafeira? Em São Paulo. Então veio daí, desse capital acumulado, desse mercado consumidor, de já ter um sistema de transporte melhor do que em outras regiões. Que o próprio café já tornou Que um já pouco mais Precisava próspero ali a escoar região. o café, né? das Tinha regiões. logística já daquela época para ter que escoar, né, o café. Já tinha logística e porto, né? Exatamente, já tinha o porto, né? Então, eu diria que assim, São Paulo, só é que São Paulo é hoje, de fato, por conta do café. Aí depois vem vários governos aí, né? Veio o Getúlio Vargas, por exemplo, que aí, de fato, a gente começa com a nossa primeira política industrial. Ele começa a desenvolver uma indústria de base aqui, cria a Petrobras, a CSN, a Vale. Aí depois veio o Juscelino, por exemplo, com uma política um pouco mais de atrair transnacionais, atrai automobilísticas para cá, indústrias de bens de consumo mais duráveis, como eletrodomésticos, automobilísticas. Veio o governo militar, que, querendo ou não, desconsiderando a parte social que foi péssima, mas economicamente, principalmente no comecinho, eles tentaram também continuar com a política JK de atrair investimentos industriais. O Brasil já chegou, por exemplo, a ter 40% do seu PIB vindo do setor secundário. A gente já teve isso. Hoje está quase 10%, né? A gente está reprimarizando a nossa economia. Eu diria que desde a década de 80, com o período da redemocratização, o Brasil ele deixou de ter política industrial. A gente está voltando a reprimarizar a nossa economia. Você pega, por exemplo, só nos últimos anos, a Sony saiu do Brasil, a própria Ford saiu, né, também. Tá certo que tem assim, questões internas também da própria empresa, né? Eles também estão renegociando ali as suas marcas, enfim, tem coisas políticas internas dele. Mas é também porque o Brasil ele é pouco atrativo. Pô, um cara que vai colocar uma indústria aqui. O Brasil tem um sistema tributário complexo, o Brasil tem meios de comunicação e transporte pouco eficientes, a gente tem pouquíssima segurança jurídica. Vai, por exemplo, o que é lei hoje, pode ser que, sei lá, o juiz entenda de uma outra maneira amanhã, e aí o cara tem que pagar. Se eu não me engano, isso tava posso até estar falando, tô falando meio de orelhada aqui, tá? Não tenho certeza. Mas o STF ele estava revogando algum tipo de questão tributária que, se de fato ele definir como não, tá errado, as empresas vão ter que pagar imposto retroativo. Ou seja, o STF entendeu de um jeito, agora entende de outro. Então as empresas ficaram 10 anos sem pagar, mas porque o STF tinha entendido daquela maneira. Não, mas agora a gente entendeu de outro, vai ter que pagar todos esses 10 anos que vocês não pagaram. Entende? Pô, qual que é a segurança jurídica que isso gera? Então o Brasil ele desincentiva, né, a nossa industrialização. Como que a gente consegue fazer agora com que os outros estados também acompanhem o desenvolvimento dessas capitais, né, que tem tanto potencial já, igual a gente vê São Paulo, aqui em torno de São Paulo, que é demorado, né, para isso acontecer, ainda mais o Brasil sendo um país tão grande. A gente também vê um movimento das indústrias saindo das capitais e indo pro mais interior, né? Exato. Você pega, por exemplo, São Paulo hoje, município de São Paulo, você praticamente não tem mais indústria, né? Você tem agora em beira de estrada, você pega algumas cidades que são mais industrializadas, tipo Taubaté, enfim. Mas no município de São Paulo, não. Então, acho que até é um processo meio que natural, assim. Faz parte do momento do capitalismo mesmo. Por que a indústria não fica mais em São Paulo hoje? Sei lá, vou construir uma indústria. Eu possivelmente não colocaria a minha indústria na Paulista. Por quê? Porque a Paulista é extremamente caro, os sindicatos, eles são muito mais bem organizados, podem fazer algum tipo de movimento trabalhista, que é uma coisa que geralmente as indústrias não querem. A fiscalização ambiental é muito maior também. Então, pelo custo de produção ser menor e pelas facilidades que existem, hoje as indústrias elas preferem produzir no Oeste Paulista, ou em beira de estrada, ou nas cidades médias. Tanto que as cidades médias hoje no Brasil são as cidades que mais crescem. Acho que uma das coisas que vem acontecendo, por exemplo, para aumentar essa desconcentração industrial, é uma coisa que chama de guerra fiscal ou guerra dos lugares. Eu dou o exemplo de Catalão, por exemplo. Catalão é um município lá de Goiás. A fábrica da Mitsubishi, ela já tinha tudo preparado para se instalar aqui no Brasil. Quando, de repente, veio o Catalão e falou assim, ó, Mitsubishi, se você vier para cá, eu não tenho muito a te oferecer, né? Porque tá meio interiorzão, tá? Não tem tanto mercado consumidor, enfim. Mas eu te prometo isenção fiscal durante quase 3 décadas aí. Entende? Aí a indústria foi lá produzir, por conta desses incentivos fiscais. Então, talvez fazer algum tipo de política econômica que gere mais interesse para que a indústria saia de São Paulo e vai para outras regiões, pode criar uma dinâmica também legal em outros estados. Eu acho que isso é extremamente positivo, né? Porque assim, o Brasil tem tanto terreno por aí, pô. E aí as pessoas, déficit habitacional também alto pra caramba. A gente tem que aproveitar os terrenos que a gente tem aqui de uma maneira melhor, né? Porque aqui em São Paulo já tem metro quadrado que é 30 mil reais o metro, 40 mil reais o metro, as pessoas estão tendo que morar num lugarzinho minúsculo, né? Mas acho que isso é até um movimento meio que natural ao longo da história, né? Porque, pelo que você contou, meio que as coisas já aconteciam lá na Europa, depois de um tempo enxergaram que era uma oportunidade aqui, né? Então acho que
tá chegando esse momento de que estão vendo, puta, agora não dá mais para ser só São Paulo. Precisamos diversificar o Brasil. Exato. Então, uma coisa que eu acho que naturalmente aconteceria, mas claro que o Estado ele poderia dar uma forcinha, né, nesse sentido, tá? Uhum. E até tem aspectos positivos. Por exemplo, uma das coisas que faz com que a indústria não saia é meio de transporte, porque a indústria precisa, né? Ou de ferrovia, rodovia e tal. Uhum. A gente teve a aprovação ano passado da MP das... Ano passado ou ano retrasado? Da MP das ferrovias... Da PL, perdão, das ferrovias. Até então, para construir ferrovia no Brasil, você precisava do Estado planejando e o Estado fazendo. Agora não. A iniciativa privada ela pode planejar e falar assim, Estado, tenho a intenção de fazer esse investimento. Aí o Estado ele autoriza ou não. Pô, muito mais fácil, né, para você conseguir desenvolver do que o Estado ter que fazer. Pô, porque de fato, quem muitas vezes sabe qual que é a demanda necessária é mais iniciativa privada do que propriamente o Estado. Então, acho que assim, criar meio de transporte, meio de comunicação é o essencial para que as empresas elas consigam se dispersar. A questão é que a gente tem tudo na mão, né, para dar certo, mas parece que não tem aquele incentivo, né, não tá vindo de lá de cima, né, das cabeças que comandam o país, né. Porque, pessoalmente, tem muita gente interessada que tem muita força econômica para fazer lobby para que isso não seja de fato... Hoje, lá dentro ainda do Congresso, tem muita gente que é das famílias antigas lá, de tempos atrás, que... né? Sim, de fato. E os caras, eles não votam de acordo com os seus princípios, né? Eles votam de acordo com os seus interesses. O cara, ele foi eleito, por exemplo, para representar um certo nicho. Se aquele nicho que votou no cara vê que ele não está representando os interesses deles, os caras votam em outro. E qual que é o interesse do deputado, do senador? É se manter lá durante 8, 12, 15 não dá, né? Mas, enfim, bastante anos lá para continuar recebendo seus super salários aí. Você foi eleito, professor? Não fui eleito. Pô, véio, se eu soubesse, eu tinha votado em você, mano. Não, mas eu acho que pessoas assim deveriam estar lá, né? Que realmente conseguem ter uma visão, pô, generalista, uma visão imparcial disso, né? E até levando isso em consideração, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Tendo em vista todos os problemas que o Brasil tem, o que você acha que os políticos mais deveriam estar realmente atacando e criando planos para resolver? Os gargalos econômicos do Brasil, né? E aí eu coloco dentre esses gargalos econômicos, ou seja, das dificuldades econômicas que o Brasil tem para crescer, infraestrutura. Você pega, por exemplo, transporte. Eu falei que a agricultura brasileira é das mais produtivas do mundo. Só que você pega, por exemplo, a soja foi produzida ali, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Para ela chegar até o Porto de Santos ou o Porto de Paranaguá, que são os portos que mais exportam essa commodity, já demora mó tempão, porque nossas rodovias são péssimas, esburacadas, é tudo caro. Se a rodovia é boa, porque é cara, porque é privatizada com o pedágio lá em cima, então já aumenta o custo. Você pega, por exemplo, a primeira vez, eu já fiz cruzeiro, né? E geralmente quando você faz cruzeiro, você sai pelo Porto de Santos. A primeira vez que eu visitei o Porto de Santos, eu fiquei um pouco assustado, porque a entrada do Porto de Santos parece uma entrada de uma rua sem saída. É um negócio estreitinho assim, ó, de paralelepípedo. Eu falei, isso aqui é a principal via de escoamento de produtos do Brasil? Até assusta, né? E às vezes você pega um container, por exemplo, para ser exportado, ele fica de 8 a 12 dias no porto, parado. Porque por conta da fila para conseguir ser exportado, né? Então o Brasil carece muito de infraestrutura de transporte para aumentar a nossa competitividade, infraestrutura de comunicação, por exemplo. É que eu moro em São Paulo, vocês também, né, moram em São Paulo e tal, e aqui, claro, que a comunicação ela é mais eficiente, mas isso na realidade no Brasil como um todo. Então, quando você vai fazer para uma indústria, por exemplo, se colocar no interior do Brasil, se nem tem internet eficiente lá. Pô, até em São Paulo, 4G ele falha, velho. Então, exato, né? Por exemplo, o Brasil fez o leilão do 5G ano passado. Para São Paulo, deve estar finalizado em todas as regiões, possivelmente até o final desse ano. Pelo menos era a promessa. Do Brasil inteiro, só até 2030. Então você pega lá o interior, para conseguir receber o 5G, só no final de 2030, entende? Então a gente tem carência no setor de formação, por exemplo, de tecnologia, né? A gente investe pouquíssimo em educação. A nossa melhor mão de obra, via de regra, prefere estudar fora do país, prefere trabalhar ganhar fora, né? Ganhar em dólar, ganhar em euro, com uma segurança jurídica muito maior, entende? Então, acho que existem vários pontos que a gente podia atacar. Começando, assim, pelo investimento em educação, reforma tributária e infraestrutura. Para mim, são os pontos mais... São os principais. Sensíveis, assim. Tornar o Brasil atrativo pro brasileiro, né? Não só para fora. Exato, de fato. É porque, no fundo, a melhoria financeira, a melhoria na estrutura fiscal vai vir decorrente de tudo isso que você falou, né? Que são as pessoas estarem mais formadas, bem educadas para conseguir atuar no país e isso vai gerar um efeito de bola de neve em tudo, eu acho. Investimento na base, né? Às vezes você vê aí na mídia circulando um monte de notícia e proposta para mexer em coisas
sei lá, que não são as triviais, não são aquilo que realmente precisa ser olhado com carinho, né? Eu tenho preocupação em relação à educação, porque assim, parece que ainda o brasileiro, todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser, né, aquelas profissões padrões. Igual o professor falou, né, vai precisar de tecnologia, vai precisar de várias outras coisas no futuro, né? Será que a gente vai ter os jovens até preparados para atuar dessa outra forma? Pô, até ano passado, por exemplo, eu dava aula num colégio aqui no estado de São Paulo, que era um colégio que está entre as melhores pontuações do Enem, tá? Um colégio bem de alto desempenho, assim, né? A galera tipo, focada para vestibular mesmo. E eu costumava perguntar nas salas, quem pretende ficar no Brasil? Não estou exagerando, não. Questão de 80%, 85%, isso aí. Os caras não têm objetivo. Os caras têm, no máximo, o objetivo de fazer a faculdade no Brasil, né? Porque pô, o cara tem uma baita grana ali, o cara conseguiu ter um acesso a uma educação de qualidade, possivelmente ele vai passar numa faculdade pública, mas, me formei, vou fazer algum tipo de mestrado, doutorado, vou para fora. É o objetivo do cara. A gente chama de fuga de cérebros isso, né? Os nossos melhores cérebros estão saindo do Brasil, porque o Brasil não é um país atrativo. E a renda em dólar tá sendo atrativa, né, também, né? Exato, o cara vai ganhar em dólar, vai ganhar em euro. E até teve um movimento, né, de reformulação do ensino médio, mas que parece que não foi uma coisa boa, né? Então, exemplo, né? Como as pessoas que fazem as propostas para educação não entendem nada de educação de fato. Pô, a gente teve uma reforma do ensino médio feita a partir de uma medida provisória. Medida provisória é assim, ó, o presidente dá uma canetada. Pá, é isso que vai acontecer a partir de agora. Medida provisória é uma coisa que geralmente ela é feita em, assim, eu preciso fazer uma coisa emergencial. É para ser provisória. Exatamente. É uma coisa assim, tipo, sei lá, preciso fazer um problema urgente que surgiu, vamos resolver isso aqui agora. Aí faz uma medida provisória, aí o Congresso vai lá e vota depois, entende? Quando você vota uma reforma do ensino médio, pois deveria vir a partir de um projeto de lei. Então você convoca, por exemplo, a associação de professores, a associação de alunos, que é a galera realmente interessada em saber como que pode melhorar o ensino médio. Na prática, o que o ensino médio fez foi reduzir a carga horária de matérias tradicionais, história, geografia, português, matemática, enfim, que eu particularmente não acho que é um grande problema. Eu realmente acho que, vou falar da minha parte, que é geografia, porque é o que eu mais entendo, claro. Eu acho que existem vários temas em geografia que eles são meio desnecessários, assim. Eu até falo para os alunos, a gente vai aprender agora, sei lá, produção mineral metálica do Brasil. Então tem a Serra dos Carajás, que exporta por essa ferrovia, que vai até aquele porto. Pô, na vida prática, assim, do aluno, para que serve isso, entendeu? Não para muita coisa. Se a gente encurtasse os conteúdos e conseguisse discutir de maneira mais crítica cada um desses conteúdos, pô, sensacional, tá? Eu acho que uma reforma no cronograma de assuntos é urgente, assim, em praticamente todas as matérias. Para colocar o que eles chamaram de itinerários formativos. O que são esses itinerários formativos? São matérias que cada escola vai desenvolver o seu próprio itinerário e que você vai criar matérias que sejam mais do dia a dia dos alunos. Por exemplo, tem itinerário de atualidades, tem itinerário, por exemplo, de projeto de vida, tem itinerário de... enfim, né, várias coisas aí. Parece interessante a proposta. Realmente eu acho que parece. O problema é na prática, como ela foi feita. Na prática, porque assim, eu, por exemplo, né, eu dou aula, por exemplo, hoje, eu não dou mais aula de geografia no colégio, eu dou aula de atualidades. Mas é uma coisa que eu trabalho. Pô, eu tenho meu canal do YouTube, eu pesquiso sobre isso todo dia, tal. Então acho que eu até estou bem capacitado para dar aula de atualidades. Mas só para vocês terem uma noção, já me ofereceram, por exemplo, dar aula de comunicação. Ricardo, vai lá dar um itinerário de comunicação. O que é comunicação, entendeu? Isso é youtuber, pô. É tipo isso, entendeu? Mesmo no canal do YouTube? Então beleza, dá aula de comunicação. É quase como uma medida provisória. Tipo isso. Você pega, por exemplo, eu nunca fui me oferecer dessa matéria, mas o cara vai dar uma aula de projeto de vida, por exemplo. Pô, o cara não é psicólogo, o cara não é... O cara vai ter que desenvolver todo um cronograma de aulas, fora que o professor, via de regra, ganha bem mal, então o cara é obrigado a dar aula de manhã e à tarde, manhã e à tarde, manhã e à tarde. Aí, final de semana, o cara prepara trabalho, corrige prova e tal. Como que o cara vai ter o tempo e o estudo necessário para desenvolver todo o cronograma de uma nova matéria? Porque não é simples. Eu, por exemplo, hoje, me coloca para dar aula de geografia, pô, já dou aula de geografia há 15 anos já, eu fiz faculdade de geografia, então eu entendo sobre isso, né? Mas você pega, por exemplo, Ricardo, faz um curso agora de, sei lá... Produção de caneca. Produção de caneca, exatamente. Pô, eu vou ter que pesquisar como que faz isso, né? Eu vou ter que ter algum tipo de formação básica para conseguir fazer isso. E foi jogado para os professores. Dá lá aula de projeto de vida, dá aula de comunicação. Então, na prática, eu estou no dia a dia lá, tá? Como que os alunos, eles veem aula de itinerário? Aula meio várzea, entendeu? O professor vai lá, ele passa um videozinho, ele pede um trabalho. Passa fácil, né? Matéria passa fácil. Matéria passa fácil, exatamente.
Então, na prática, assim, o que a gente viu é que a reforma do ensino médio, ela foi cheia de boas intenções. Realmente, a gente precisa fazer um ensino médio que aproxime mais da vida do aluno. Não adianta, não existe mais. A gente tem um modelo de educação do século XIX, né? Em que eu vou lá, 45 ou 50 minutos de geografia. Aí sai 45, 50 minutos de matemática. E o cara tem que ficar lá atento, prestar atenção e tal. Isso E hoje em dia também as informações estão muito fáceis de acesso, né? Então, assim, o que você precisa não é igual antigamente, que é lembrar uma informação, mas é ver essa informação e saber o que fazer com ela, né? Acho que o ponto E nas mais provas a gente sempre via coisas, tipo, nada a ver, tipo, perguntando uma coisa pontual e não te exercitando a fazer um raciocínio. Acho que é muito o ponto que você trouxe de se os conteúdos fossem reduzidos, mas que fosse estimulado o pensamento crítico em cima daqueles poucos conteúdos, o que mais vale é o pensamento crítico, porque aí o conteúdo por si só ela aprende a pessoa. Vou te falar que pra mim foi tipo um puro decoreba várias coisas. Tipo, decorava pra fazer a prova e hoje eu nem lembro mais não lembro 5% do que eu estudei sobre isso. Não, e possivelmente nem fazia sentido para você naquele contexto, naquele né? contexto. Eu, por exemplo, eu lembro que eu aprendi, por exemplo, na escola, matriz. Para mim, matriz era uma coisa bem de matemática. Eu ia lá, decorava, não, você tem aqui, eu faço isso. Parece uma coisa meio robotizada. Agora, para que eu vou usar isso? Sei lá, entendeu? O professor de geografia tem trauma com matemática, assim, já. Ó. Então... A gente tem trauma com geografia, porque a gente é da engenharia, então é foda, viu? É todo mundo da engenharia? Não. Ah, não? Ele Tá. não. Eles dois. Ele não conseguiu passar em engenharia. Nem tentei. Só passou em ADM. E eu acho que matriz deve ser uma coisa super relevante para várias coisas, não é? Sim, Tipo, sim. pra Pior que sistemas, você faz da computação. faculdade, mas assim, na prática hoje a gente não usa em nada. Na prática. É só pra você ter conseguido fazer alguma coisa que é Não, difícil. Acho que até mesmo as faculdades vão passar por esse momento, que é, fazer a pessoa ter pensamento crítico, independente de onde ela tá atuando, né? Independente da área de E atuação. as coisas estão mudando muito rápido e as coisas para mudarem nisso demoram demais. Porque, por exemplo, coisas que eu aprendi no início da faculdade, no final dela, dos 4 anos, já mudaram tudo. Você acha Mudaram que muitas coisas. E como é que você se mantém atualizado? Vocês estão nessa área muito mais do que eu, né? Mas eu sei que, por exemplo, meu irmão ele é engenheiro também. Ele fala que, por exemplo, ele pega um aluno recém-formado aí de faculdades boas, sei lá, de uma Poli, de uma FEI, de uma Mauá, o cara tem que passar por um treinamento na empresa. Porque o cara sai da faculdade cru, o cara, ele entende Ele só sabe tomar cerveja e matar a aula. O aluno de hoje em dia é isso pra mim. E fumar vape. Não é verdade? O professor, ele sabe, velho. Ele tem a turma dele. Quantos por cento não faz isso? Pô. Não, de fato. Por mais que eu seja no ensino médio ali, eu também vejo que realmente... Pô. E você acha que as faculdades... Eu vou entrar na brisa da faculdade aqui mesmo, quero perguntar. Vai continuar tendo faculdades assim, de matérias teóricas, você acha, no futuro? Mesmo tendo em vista toda essa mudança que a gente tem, chat GPT... Então, eu acho que algumas específicas sim, né? Eu, pelo menos, não vejo, assim, por exemplo, a faculdade de medicina, algumas faculdades específicas sim. Essenciais, assim, né? Tipo, construção civil. Tipo, o cara tem que ter feito a faculdade. Médico, né? Mas, tipo, tirando essas. Mas acho que mesmo essas faculdades, né? Mesmo essas mais... Eu acho que cada vez mais o mercado de trabalho ele vai exigir um conhecimento mais feito por cursos profissionalizantes, alguma coisa assim, do que propriamente... Conhecimentos mais pontuais, talvez. Exatamente, né? Porque é uma coisa que você vai usar mais no seu dia a dia. Vou pegar eu também. A faculdade de geografia, ela não te ensina a ser professor de geografia, ela te ensina a ser cientista de geografia. Então, por exemplo, eu lembro que na época da faculdade, eu estudei lá história do pensamento geográfico, eu estudei conceito de paisagem. Pô, coisas que eu não uso muito mais no meu dia a dia hoje, sabe? Então, para o mercado de trabalho, acho que é pouco eficiente isso, né? Então, pensando na lógica do mercado de trabalho, acho que cada vez mais cursos mais diretos e de curto prazo, eles tendem a funcionar. E até para os professores fica difícil, né? Porque para lidar com os alunos está tudo muito dinâmico, né? Você não consegue até... Só que assim, eu não estou desprezando o conhecimento científico, tá? Acho que ele é essencial. Por exemplo, a faculdade de geografia acho que tem que continuar existindo. Não, a gente não está falando que você tem que deixar de estudar, tá? A gente está falando da forma que você vai estudar. Graduação. Estudar é sempre importante. Graduação, eu acho, né? Não, então, mas mesmo por exemplo, faculdade de geografia, para mim não me serviu tantas coisas assim, por quê? Porque eu não fui para a área científica da coisa, né? Eu não me tornei um pesquisador, não me tornei um geógrafo. Eu fui para a parte técnica, para ser professor de geografia, entende? Eu acredito que devia ter assim um base que todo mundo tem que fazer igual. Por exemplo, eu fiz faculdade de administração porque eu tinha uma empresa familiar que eu queria tocar. Mas eu não aprendi na faculdade a ser um empreendedor. Eu aprendi a trabalhar no banco. Essa é a faculdade de administração. Você aprende a ser funcionário de banco. Você não aprende a começar uma empresa do zero, como gerir um RH. Você aprende a gerir um RH que já existe um monte de gente e já tem um monte de processos. Mas não começar um do zero.
Né? Então você não aprende isso. Então, por exemplo, poderia ter várias ramificações em administração de empresa que você tem uma base teórica e depois você tem as ramificações. Você quer ser empreendedor, você vai trabalhar em alguma empresa e você define ali que tipo de formação você tem. Aí sim você estaria pronto para terminar uma faculdade e fazer o que você quer fazer, ou o que você pretende fazer. Sim. Né? Mas no meu caso eu aprendi um monte de coisa lá. Eu falei, puta, por onde eu começo? Beleza, aqui já tem um balanço patrimonial da empresa, mas como é que eu faço um do zero? É o que de você fato. falou, né? As empresas têm que pegar as pessoas que saíram da faculdade e ensinar elas Talvez a Eu aprendo trabalhar. mais sozinho, ou estudando mesmo, e Talvez, buscando coisas mais específicas do que propriamente na faculdade. Eu Acho saí de zero pronto. O grande problema está no formato, porque, por exemplo, você vê uma nítida diferença, por exemplo, entre uma pessoa que conseguiu fazer faculdade e conseguiu trabalhar também junto. Lá na frente, nos final dos 5 anos, essa pessoa tem 5 anos de vantagem de experiência com relação a outra que não fez o estágio, por exemplo. Então você tem ali umas certas diferenças, tanto de área de atuação, o formato que a pessoa leva. Eu acho que tinha que ser uma iniciativa das próprias empresas. Também, Né? também. Eu quero atrair bons profissionais? Faz cursos para atrair profissionais, né? Seja curso gratuito, seja curso pago. Mas ó, você vai estar apto. Quer uma oportunidade aqui, a gente te treina antes de entrar. Sua faculdade é aqui. Talvez o curso de geografia, se ele tivesse 3 vertentes, né? A vertente científica, a vertente mercado de trabalho. É a mesma vertente... coisa que eu falei da administração, né? Exato. Isso podia vir desde a escola, né? Exato. Porque é tudo meio genérico, né? Mas eu também, né? Acho que as empresas elas estão meio que caminhando por esse sentido, né? Eu acho que as empresas cada vez mais estão oferecendo cursos de especialização, cursos para você entender mesmo como funciona. Eu não estou tanto nessa parte técnica, né, de engenharia e tal, mas vejo pelos relatos do meu irmão, por exemplo, que a empresa, toda vez que ela vai contratar alguém, ela meio que faz um treinamento específico com o cara lá, né, para entender como que funciona a dinâmica da empresa. Eu, por exemplo, tive quase que uma escola, vai, entre aspas, porque quando eu comecei minha carreira profissional, eu comecei como plantonista de um cursinho. E o cursinho, ele fazia a gente passar por uma... A gente tinha que, obrigatoriamente, se a gente queria virar professor no estabelecimento, a gente tinha que acompanhar aulas de professores. Então eu vi cursos de geografia diferentes de 4 professores diferentes. 2 de geografia geral, 2 de geografia do Brasil. E eu digo que, assim, isso me ensinou muito mais a ser o conteúdo de geografia escolar, pelo menos, do que a faculdade. Aliás, vários insights, assim, várias coisas que eu utilizo até hoje vêm dos meus professores que eu fiz a minha escola lá, entende? Mais específico pro mercado de trabalho, assim. Total. Até no cursinho também passei, eu lembro disso. Tinha professores no cursinho que me ensinaram que eu não aprendi a vida inteira na minha escola. A dinâmica velho. do cursinho é bem diferente. Sim. Mas eu queria agora fazer umas perguntas pra gente ir pro encerramento aqui, que a gente tá esgotando o tempo do professor já. A gente falou de várias questões globais, contexto e atualidades. Agora eu queria te perguntar, né? Pro Brasil, o que a gente deveria estar mais atento do que está acontecendo lá fora nesse momento? O que pode mais impactar o Brasil nesse ano e no próximo? Bom, teremos eleições na Argentina. As eleições bem polêmicas vão acontecer, porque todo um estado em crise, a ideia é que governos mais extremos possam aparecer. Pra você ter uma noção, a gente está com uma diferença entre um cara que vai ser uma continuidade de um governo bem de esquerda, que é o atual governo do Alberto Fernandes, ou do Javier Milei. O Javier Milei é um cara que se autodefine como anarcocapitalista. Ou seja, ele acredita que não tem que ter existência do Estado, né? Enfim. Então são 2 políticas bem opostas e bem extremas, assim, eu diria, Parecido né? o que aconteceu no Brasil, né? É tipo isso, exatamente, né? Até brincam que ele é o Bolsonaro argentino, né? Exato. Mas é que o Bolsonaro, mais ou menos, né? Mas é brincadeira, né? Exato. Ele é o Bolsonaro argentino no sentido da polêmica da coisa e de ser um cara meio, tipo, outsider, assim, né? Um cara que ele é fora da política convencional, vamos colocar. A questão, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia também é bem significativa, não só do ponto de vista geopolítico, mas também para as definições de bolsa de valores no mundo, de investimentos estrangeiros no mundo, porque, querendo ou não, a Rússia é um dos maiores exportadores, por exemplo, de gás e petróleo do mundo, e está sendo sancionado e isso impacta o preço dos combustíveis. Ucrânia e Rússia produzem muito trigo, muitos grãos, e mesmo que o Brasil não compre diretamente da Rússia ou da Ucrânia, se eles produzem menos, o preço do trigo aumenta no cenário internacional. Isso pode reverberar em aumento do preço dos alimentos para a gente, né? Mas de todos, com certeza o que mais impacta é a questão na China. China e Estados Unidos. Se de fato, né, a China resolver fazer uma interferência, uma invasão em Taiwan, por exemplo, com certeza as reações elas serão muito mais negativas do que a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia não é das maiores economias do mundo, muito menos a Ucrânia. E olha a consequência mundial que isso está trazendo, né? De inflação, tal, essas coisas. Se a gente falar de um conflito entre China,
que é a segunda maior potência econômica do mundo, logo menos vai superar os Estados Unidos. E Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, os dois países com armas nucleares, os dois países com altíssima capacidade militar, poxa, algum tipo de conflito envolvendo Taiwan seria, assim, péssimo para o mundo. Na questão de chips e semicondutores, praticamente todos do mundo, aí, quase 50%, vem de Taiwan. Caraca, 50%? 50%. Eles têm uma empresa lá, TSMC, que é a maior produtora de chips do mundo. Tá tudo em Taiwan. Tanto que, por exemplo, quando começa nessa disputa aí entre China e Taiwan, quando começa a questão da Covid, isso impactou muito o preço de eletrônicos pelo mundo. Sim, Por quê? sim. Porque a China não conseguia exportar seus chips nem em Taiwan, e aí começou a faltar, né? Carro, começou a faltar... Todo mundo sofreu com Isso desregulou, né? Até o preço Desregulou dos o mercado, carros. A gente exatamente. teve preços de carros usados subindo, né? Isso Até é um hoje movimento tá nunca assim, visto. né? Não, Sim. não saiu esse efeito ainda. Tá reduzindo um pouquinho agora, né? Mas realmente ainda tá. Até eu tava vendo lá que dos investimentos, o melhor investimento foi ter investido no Maré a Turbo. Se você tivesse comprado Maré, foi o que mais valorizou aí nos últimos... pelo preço dos carros, entende? Então, assim, dos conflitos mundiais, com certeza o que mais gera tensão é entre China e Taiwan. China e Estados Unidos, né, indiretamente, porque, assim, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, a OTAN está ajudando a Ucrânia porque tem interesses em conter o avanço da Rússia. Agora, Taiwan e Estados Unidos, sim, existe uma parceria militar entre eles, existe um acordo entre eles. Então, eventualmente, se a China partir para cima de Taiwan, é obrigatório os Estados Unidos defender Taiwan. E aí seria uma guerra envolvendo China e Taiwan. A China e Estados Unidos, né? Rússia e Ucrânia não existe, né, essa obrigação, né? Ajuda se quiser. Então os Estados Unidos tá meio vendo de longe, né? Exatamente. Botando sanções, mas não se metendo. Exato. Por enquanto não quis mandar os caças, por exemplo. Entende? Então, agora, com Taiwan existe essa reciprocidade. E como que dá pra ter um fim legal nessa história? Entre China e Taiwan? Vixe. Aí é difícil. Existem algumas questões que estão meio sem solução, né? Tipo, questão Palestina, questão em Taiwan. Mano, a solução é cair bomba dos dois lados e o Brasil domina tudo. Faz uma partida de futebol ali, pega os 11 melhores de Taiwan. Não. Então, eu não sei muito, tá? De verdade, como que a gente eventualmente teria uma solução ali. Mas talvez manter o status quo, ou seja, deixar Taiwan mais ou menos independente como está hoje, a China. Só que a China não vai aceitar isso. O Xi Jinping já anunciou, né? Ele foi reeleito no ano passado. E ele prometeu que uma das suas promessas de campanha vai ser restaurar a unidade territorial da China. Ou seja, Taiwan pertence à China segundo os chineses. Então, Taiwan vai voltar para os chineses dentro de 5 anos, segundo o Xi Jinping, claro. Isso aí, então, é meio que um caminho inevitável. A gente só tem que aguardar quais vão ser as consequências disso tudo. Exatamente. Qual que vai ser a resposta dos Estados Unidos, eventualmente, se isso acontecesse. Perigoso, Tomara que não seja uma bomba nuclear. Acho que tá acabando o nosso tempo aqui também, né, de estúdio do professor. Eu queria só pedir para você deixar uma mensagem final, né? O que você pode dizer para as pessoas de casa para que elas possam tomar melhores decisões com relação à política, escolher melhor os governantes do país? Porque é o que falta, né? Você tomar uma boa decisão. Às vezes você não tem informação. O que tipo de informação você usa para tomar essa decisão, né? Eu acho que assim, as pessoas hoje, elas vivem muito no mundo da pós-verdade, né, que a gente fala. Então, por exemplo, se eu sou um cara que gosta do Lula, eu vou ficar somente nos grupos que compartilham imagens ou mensagens positivas do Lula e que falam mal do Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque para mim não importa nem muito a veracidade da notícia. O que interessa é o impacto que a notícia causa em mim. Então, sei lá, ver uma notícia super positiva. Porra, que legal, vou compartilhar tal. Porque eu gosto do cara. Então, uma notícia negativa eu deixo de canto, sabe? Então, meio que tentar furar essa bolha, tentar ver as pessoas, não exatamente políticos, né? Não exatamente como políticos, mas como ideias e propostas. Então, independente de você votou nele, cobra o cara, entendeu? Vê o que ele tá fazendo. Eu sempre falo, né, que política não pode ser jogo de futebol. Eu, por exemplo, sou corintiano e eu sei, é triste, tá? Mas se eu vejo, por exemplo, que o Corinthians está fazendo lá uma besteira, vou continuar torcendo para ele, por quê? Porque é meu time, é uma coisa meio que de paixão mesmo, né? Agora, se eu vejo que um presidente, um cara que eu votei, tá falando besteira, ele que deve satisfação a mim, não eu que devo satisfação a ele, entende? Então, tem que cobrar. A democracia não se faz somente de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, né? Ela se faz ali diariamente, cobrando o seu deputado, cobrando o seu presidente, o seu prefeito, o seu governador. Então, a gente tem que tomar a consciência política que grande parte das nossas mudanças vem a partir de pressão em cima dos políticos mesmo. Eles que têm capacidade de fazer uma mudança na nossa vida.
para de ser fanático por político, né? Deixa de ser bobão. Resumindo. Exatamente. Um político que te deve satisfação, não Seja você a que deve favor do satisfação Brasil, política. né? No Brasil, em primeiro lugar. Você considera aquela ferramenta ranking dos políticos uma boa ferramenta para tomar decisão? É que assim, toda ferramenta tem um certo viés ideológico, certeza, né? Claro, né? Mas não existe nada hoje. Não existe nada assim viés Tirando o fato ideológico. que o criador da ferramenta é de direita, você pode acreditar nela. Cara, Eu acho que você tem que buscar em vários lugares, né? pra Eu acho tomar que é sua um dos decisão. métodos. Um dos métodos pode ser, exatamente, né? Não acreditar ele somente como método único, né? Mas acho que um dos métodos para ser, sim. Acho que é legal, sim. eu ia perguntar também, já para aproveitar o gatilho, né? Onde que o professor de atualidades, que tem o maior canal do YouTube do Brasil, busca as notícias, né? Por favor. Bicho, é um trabalho diário, hein? Ó, por exemplo, tem algumas mídias... Fontes confiáveis, vai, eu vou anotar aqui. Assim, confiáveis, eu particularmente não confio em nenhuma muito, tá? Vou ser sincero. Mas aqui do Brasil, por exemplo, que tem algumas notícias um pouco mais aprofundadas, né? Tem a Folha de São Paulo, mas claramente ela tem um viés ideológico. Eu costumo ver também bastante o Valor Econômico para questões econômicas, acho que é uma mídia bem interessante. De mídias internacionais, eu sempre dou uma olhadinha também no New York Times, na BBC, isso mais de mídia ocidental, né? Agora, quando eu quero ver uma mídia mais oriental, geralmente eu vou para o Sputnik, que é um site de notícias russo, tem a versão brasileira também, traduzido, né, português, e Al Jazeera. Al Jazeera também é uma rede bem interessante, assim, porque geralmente eles pegam um viés da notícia bem diferente, sabe? E eu acho muito legal você ver isso, por exemplo, a maneira, por exemplo, como a Sputnik, que é um site de notícias russos, relata a invasão da Rússia à Ucrânia. Eles nem chamam de invasão, eles chamam de Operação Militar Especial, né? Então, a Operação Militar Especial da Rússia... Você vai até vendo, né, o jeito de posicionar, né, a o jeito notícia. que eles colocam. Porque, pô, as palavras que você utiliza já dão a entender uma coisa totalmente diferente. Total. Eu lembro mexe com as pessoas, né, isso. Eu lembro quando teve o programa do Haddad aqui na Prefeitura de São Paulo, o programa de Braços Abertos. Que era basicamente para tentar recuperar o pessoal da Cracolândia e tal, né? E aí tinha uma mídia que eu colocava assim, como é que era? A cada 5 usuários, a cada 5 pessoas acolhidas pelo programa de Braços Abertos, 3 voltam para Cracolândia. Pô, dá um caráter bem negativo pra coisa, né? Pô, então quer dizer que não tá adiantando. Pô, mas a outra mídia colocou, não, mas 40% conseguiu fazer uma reabilitação. Pô, já dava um caráter positivo pra coisa, entendeu? Então, e se você ficar numa mídia só, você acaba ficando envenenado O ali, né? ideal é você olhar várias mídias e que sejam opostas. Exatamente. Que aí você tira a sua própria conclusão sobre aquela E nunca informação. confiar só no título, né? Lê a notícia como um todo, né? O título ele tá ali pra te pegar e você clicar na notícia, não pra você acreditar no que tá escrito no título. A gente, como também youtuber, sabe, né? Que a gente sempre faz uma capinha um pouco... A gente deixa um pouquinho mais polêmico as pessoas clicarem. Valoriza a thumb, né? O Putin com uma cara meio assim, ó. É isso aí. Muito obrigado pela presença, viu, Ricardo? Pô, Espero obrigado que a vocês. você mais vezes. Foi uma aula aqui pra gente. É uma máquina, né, É uma velho? O cara máquina. sabe muita coisa. Eu fico imaginando o que passa nessa cabeça, velho. Meu Deus. É uma das cabeças mais brilhantes, né? E não é pela careca. E não é pela careca, foi o Flow que falou assim, né, dele? E você vai de novo no Flow, né? Acho que vou, estamos negociando aí, vou sim, possivelmente vou. Legal. Deixar o pessoal aí já acompanhar ele, né? Fala, Isso aí. como que você tá lá no YouTube, no Instagram? Professor Ricardo Marcílio, canal no YouTube. E no Instagram é @prof_Ricardo Marcílio. Você também tem um curso, né? A comunidade lá. Quer falar tem um pouquinho? Tem Fazer um jabazinho natural? Eu tenho um curso para... Assim, eu falo que é para pré-vestibulandos e concurseiros, né? Para que vai cair geografia ou atualidades. Mas tem muita gente que nem vai prestar prova, mas gosta de se manter atualizado lá. Que geralmente eu faço aulas bem completas, assim, com resumos mensais do que aconteceu no Brasil, no mundo. Toda semana eu coloco alguma aula nova também de a crise da Argentina, a crise em Mianmar, a crise no Sudão. Vou falando de vários temas ali. Então, uma galera que quer se manter atualizada também acho que é legal. Pô, da hora, né, velho? Legal, que a Me pessoa- coloca no seu Close Friends lá, velho, pra eu ficar recebendo o resumo de tudo isso, né? velho? Em vez de Bem mais ficar, fácil, em vez de ficar Você manda no procurando grupo do lá no WhatsApp? Sputnik, não tipo, sei. resumos das notícias, velho, seria bom. Mas é isso. Obrigado, professor. Pô, valeu Obrigado, vocês, obrigado prof. mesmo. Manja demais. É isso aí. Esse foi mais um Mi Casa. Compartilhe com seus amigos aí. E Estudem. 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 E tchau, né? Até semana que vem. Muito obrigado e tchau. Obrigado.